Olá, pessoal. Mais uma live aí de recrutamento. A gente tá enferrujada. Pelo amor de Deus, há quanto tempo sem live, hein? Acho que tá na hora da gente começar a cobrar o marketing sobre as lives. O marketing? O que eu tenho a ver? Entrar em contato aí com ela pelo Instagram, sabe? Pra me cobrar live. Pra cobrar live, lógico. O pessoal Não. gosta das lives, o pessoal gosta de interagir. Gente, se vocês querem cobrar alguém, cobra toda a equipe, tá? Hoje uma pessoa só não se faz uma live, né? Tem que ter pelo menos 3. Quer apresentar a pessoa que tá com a gente aqui? Hoje estamos com a Julie. Minha assistente aqui do recrutamento. Vem aqui, para os meninos te verem, te conhecerem. Aí, ó, essa é a Julie, minha assistente. Boas-vindas para a Julie, pessoal. Em breve ela vai estar respondendo umas perguntas aí também pra vocês. É verdade, com certeza. Sempre tem que ter uma dúvida respondida pela Julie. Lógico. Pela Letícia. Mas gente, eu não sei nada de recrutamento. Não, mas as dúvidas que tiverem a ver com marketing sobre o recrutamento. Marketing e recrutamento estão ali. É verdade. O que mais a gente tem preparado pra essa live de hoje, hein? Não sei, a gente deveria ter comidinhas, né, preparadas pra live de hoje. A gente devia ter um pato. Nossa, a gente não tem um mascote pra live de hoje. É, gente. hoje a live tá... É a primeira live, a gente ainda tá voltando. As pelos estão de férias As ainda. pelos estão no carnaval, gente. Todos os nossos bichinhos. Meu Deus do céu. E vai ser a nossa live... Sim, a última, Lilian, fala pra gente. Não sei, o último que você vai me demitir, mulher? Como assim? Não, mas vai demorar pra ter uma live do recrutamento de novo, hein, gente. Você quer contar o motivo pro pessoal? Gente, a revelação agora. Quase que ela não vem, porque ela não tem roupa, gente. Pois é, gente, ó, isso daqui é o pouco que me serve, tá? Mas eu estou gestante e em março eu entro de licença maternidade. E aí vocês vão ficar sem live de recrutamento, gente. Não acredito. Ou vocês podem colocar a Julie pra fazer. É verdade, aí fica eu e a Júlia aqui batendo um papo. A gente faz umas dancinhas. Meu Deus. Vai ser sem chefe a nossa live. É isso. O Alisson olhando pelas câmeras. Ele participando à distância. Mas é isso. Vamos então ver a nossa primeira pergunta? Pode ser. Então, Julie, você quer fazer as honras, já que você iniciou aqui? Sim, claro. Li, candidatos mais velhos enfrentam mais barreiras nos processos? Nossa, que assunto polêmico. Logo de cara, assim, Né? a primeira pergunta, meu. Infelizmente, é algo que o mercado hoje em dia... As pessoas podem falar que não, a galera de LinkedIn às vezes vai falar que não, mas isso infelizmente acaba sim impactando uma pessoa muito mais velha, às vezes tentando um cargo ali de estagiário e tudo mais. Porque a pessoa realmente às vezes começou a faculdade mais tarde e, gente, tá tudo bem, ambos estão capacitados para estarem ali no cargo. Não sei o porquê que às vezes acaba acontecendo esse tipo de preconceito, esse tipo de discriminação dentro dos processos seletivos, né? Aqui na Enrise, obviamente, a gente não faz crivo de idade, não é porque a pessoa é mais velha que a gente vai excluir ela do processo seletivo. Na minha opinião, na verdade, eu prefiro, pessoas mais velhas, que eu acho que, dependendo da geração, às vezes tem um nível de maturidade diferente, tem um nível de responsabilidade diferente, um senso de urgência ali, né? Muito diferente da geração anterior com a geração que a gente tem hoje em dia. Na minha concepção, eu acredito que o profissional mais velho acaba às vezes atendendo mais expectativas do que uma pessoa mais nova que está aí na faixa dos seus 20, 25 anos, né? Enfim. Mas infelizmente é algo que o mercado às vezes diz que não, mas acaba assim acontecendo e infelizmente esses candidatos acabam passando por esse tipo de dificuldade, esse tipo de objeção dentro dos processos seletivos. Isso não é legal, né? Mas infelizmente acaba acontecendo. Muitas vezes para vagas, né, de maiores cargos é até melhor mesmo, né? Com certeza. Principalmente para vaga de coordenação, vaga de gerência, eu acho que é primordial ser uma pessoa mais velha, porque carrega, né, carrega aquela bagagem, aquela experiência. Uma vez eu vi no LinkedIn uma frase que é muito verdade, que é quando o avião tá caindo, todo mundo quer que o piloto tenha cabelo branco. Nossa, isso é verdade. Oh! Viu como
o marketing agrega ao recrutamento? Olha aí, eu tô falando. Ó, vai, achou que eu não sei de nada, eu sei das coisas. Ela analisando os memes da internet. Claro. Mas isso é verdade, realmente. A gente, na hora que o bicho tá pegando, você busca quem? Uma pessoa experiente ali pra coisa. Se tiver um estagiário na sua frente, se tiver uma pessoa de 50 anos que tá ali na empresa, obviamente você vai correr pra ela, né? Então, as pessoas buscam mais segurança no público mais velho, mas no momento de contratar, às vezes acaba tendo essa discriminação. Isso não faz muito sentido na minha cabeça, né? Mas, enfim, cada um pensa de um jeito, né? Nossa, gente, quanta gente entrando, eu gosto pessoal, assim. tá todo mundo dando oi, tá todo mundo dando parabéns pela sua gestação. Ô, louco, aí sim, gente, obrigada. O Ettore já se sente muito amado pelos candidatos. Será que a gente tem a nossa primeira pergunta aí no chat? Hoje parece que tem, né? Parece. Tem o do jurídico Reale. Já tá mandando. Já começou com outra pergunta um pouquinho, né? Mais perreira. Hoje as perguntas estão assim, Lídia, só te colocando no fogo. Nossa, gente, eu tô gestante agora. Ela é preferencial, galera. Preferencial. O jurídico Reale mandou assim: mandei meu currículo várias vezes. Por que vocês não olharam ainda? Está perdido em meio a outros currículos? Então, bom, não tem o nome dele, né? Reale. Talvez o nome dele. Na verdade, não é que o seu currículo tá perdido no meio de outros ou que a gente não olhou o seu currículo. A equipe do recrutamento, ela sempre analisa todos os currículos que chegam, né? Tanto por e-mail quanto por WhatsApp. A gente tem as pastas das vagas, né, específicas. Então, se você direciona o seu currículo para uma vaga em específico, a gente guarda naquela pasta e no momento que a gente começa a trabalhar de fato aquela vaga, a gente faz a análise de todos os perfis. É que a gente só consegue entrar em contato e realmente dar um feedback negativo para aquelas pessoas que estavam, que aparentemente pelo currículo estão aderentes com a posição, e a gente faz o contato. E aí a gente sempre faz a aplicação de algumas perguntas de filtro, né? Então, se nessas perguntas de filtro o seu perfil acabou não correspondendo a alguns dos requisitos que os escritórios nos colocaram ali para crivar, então às vezes a gente acaba já passando feedback negativo nessa etapa, né? Informando que o seu perfil ele não está aderente. Ou se realmente pelo currículo a gente já viu que não estava aderente, a gente nem entra em contato, né? Então, porque realmente é um volume muito alto de currículos. Então, ou a gente prioriza realmente olhar todos, ou passar um retorno pontual para cada um, mas é algo que seria praticamente impossível. Porque às vezes para algumas vagas a gente recebe, sei lá, 800, 1.000, 1.200 currículos. Então, é um volume muito alto mesmo, tá? Então, fique tranquilo, seu currículo não está perdido no meio dos outros. A gente com certeza já deve ter analisado seu currículo, mas se a gente não entrou em contato ainda é porque provavelmente seu perfil não estava aderente com a posição que você se candidatou naquele momento, tá? Mas ele fica guardado no nosso banco. Se futuramente surgir alguma oportunidade que o seu perfil esteja aderente, esteja ali mais apto ali para aquela vaga em que a gente está trabalhando, a gente entra em contato com você e a gente te chama ali pelo WhatsApp, ou a gente faz uma ligação e a gente continua uma conversa, tá bom? Não, gente, eu tenho que falar. Às vezes eu olho pro computador das meninas, gente, tem tipo 100 abas de currículos. É um volume muito alto. Às vezes a gente, nossa, meu computador tá travando. Aí você vai olhar, tem, sei lá, 100 abas abertas de vários currículos abertos. Nosso TI fica louco. Nosso TI fica louco. Bom, né? Vamos para mais uma pergunta do e-mail, Júli? Vamos lá. Os empregos que vocês têm é sempre só uma vaga ou tem oportunidade que são várias vagas? Eu vou falar a palavra que a Letícia já fez um vídeo meu zoando. Depende. Alguns escritórios eles abrem, sei lá, 3 vagas no mesmo perfil. Então, às vezes, a mesma vaga tem, sei lá, 3 posições em aberto ali, né? Nós vamos selecionando 3 candidatos para aquela vaga. Mas a maioria das vagas aqui, elas são pontuais. Então, normalmente é uma vaga só que está em aberto naquele momento para aquele escritório, tá? Então, a maioria delas, mas na dúvida, se você quiser saber se tem mais de uma posição igual em aberto, você pode questionar para nós, que a gente responde, a gente alinha certinho, tá bom? Mas normalmente é uma vaga só, e as que não forem, a gente sempre faz uma seleção maior dos perfis, né? Então, a gente acaba mandando uma gama maior de candidatos para os escritórios analisarem e realmente darem uma devolutiva aí e realmente efetivarem a contratação, tá bom? Mas aí, na dúvida, é só entrar em contato com a gente e questionar que a gente responde, tá? Certo. Que ótima resposta ali. Agora quando você fala depende.
Eu me sinto vendo uma celebridade. Que absurdo. Esse material todo da live, ele é utilizado depois pro marketing ficar fazendo, pra ficar zoando a gente. Eu acho isso um absurdo. Por que vocês acham que eu insisto tanto pra ter a live, gente? Porque eu quero mais zoar Por que você. você acha que a gente corre tanto da live? Gente, ninguém nunca quer fazer live comigo. Tem que começar a cobrar o Alexandre, né? Também tá Eu tô tendo. tentando, mas isso Tá é com o falta aí. que foge, eu não tenho como falar não pra ele. Absurdo, gente. Olha, Absurdo. tem mais uma pergunta aqui no chat dos... primeiramente, né, a Samantha deu boa noite. Boa noite, Samantha. Bem-vinda à nossa live. A doutora Garcia falou que ia ficar com saudades das lives quando não tiver e que deve ser difícil olhar tantos CVs. Nossa, sim, é muito difícil, realmente. Tadinho delas. É uma tarefa. Daqui a pouco eu vou colocar o bebê pra triar, tá? Não, com certeza. Voltando da licença. O Heitor já vai ter que estar na ativa já, lógico. Vai alfabetizar ele o mais rápido possível. E o Sérgio mandou uma pergunta aqui. Vocês dão retorno para todos os candidatos ou apenas para os finalistas? Uma coisa que, né? Perguntam muito, não só aqui na live. Como no WhatsApp, no e-mail, no Instagram. Mas vamos lá. Qual que é o nome dele? Desculpa. Sérgio. A gente, como eu mencionei anteriormente, né? Acho que você às vezes acabou entrando depois. É um volume muito grande de currículos que a gente recebe, né? Então não é todo mundo que se candidata para vaga que a gente consegue passar um retorno negativo, tá? Às vezes as pessoas nos pedem um feedback pontual do porquê da reprovação e tudo mais. E é difícil realmente a gente passar isso para todo mundo, porque é um volume muito alto, muito grande. Então, como eu disse, são às vezes 800, 1.000, 1.500 currículos para uma vaga só. Então imagina, a gente entrar em contato com 1.500 pessoas só para falar, olha, seu perfil não estava aderente. Então assim, a gente entra em contato com a pessoa e a gente passa um feedback negativo só para aquelas pessoas que realmente passaram por uma entrevista com a gente, que a gente chamou para entrevista, participou de fato do processo, ou participou de uma segunda etapa com o escritório e acabou não sendo selecionado. Essas pessoas, sim, elas recebem um feedback pontual da nossa parte, um feedback negativo, mas só nesses casos, né? Então, em tese, sim, só para os finalistas. Mas a todos aqueles que se candidatam para as vagas, seria humanamente impossível a gente conseguir dar um retorno negativo para todos, tá bom? Vocês estão fazendo? Meu Deus do céu. Pessoal, invade a live dos outros. Não quer fazer live. A gente nunca fez isso com a sua live. Não é live do marketing hoje? Ele Eu não quer queria fazer. que fosse, hein? Ele não quer fazer live de marketing e fica invadindo do A dos recrutamento. outros. Eu vim melhorar um pouquinho, né? Bem Só tem as engraçado. meninas poderosas aqui. Vocês Não viram o look da Letícia, só a Júlia apareceu até agora. É verdade, gente. A Júlia já apareceu? A Júlia Já já fez o apareceu. debut dela aqui? Fez! Então mostra. Você tem que mostrar. Mostra as três aqui, ó. A gente tá As bem garotas meninas. poderosas. Vem aqui. Peraí. Eu tô com Peraí que a Júlia vai tomar banho ainda. Ela vai botar ela Daqui a ver. pouco ela vem. Ah, eu a Lê tá com a mesma cor que ela. Eu tô de preto. Faltou alguém de Olha lá, verde, aqui, hein? ó. As garotas poderosas. Gente, É bom que é sempre uma cor mega básica e o pretinho estamos básico. bem discretas. Ó, uma das coisas que a gente faz na Enrise aqui é botar as pessoas no fogo, né? E Como Não foge, essa não. é a primeira vez que a Júlia tá vindo, então a gente vai colocar ela no fogo aqui. Ela tá morrendo de medo de falar besteira, mas não tem problema. Vai, por favor, vem aqui. Nossa, que chocada. ele faz isso. Aqui faz parte, né? Por favor, sente aqui. Conte pra nós, Julie, qual a sua percepção hoje do recrutamento, os seus candidatos, no geral ali no recrutamento? Fale pra gente. O que Tá. você tá achando? Eu acho aqui o recrutamento muito organizado. A gente tem pastinhas para todas as vagas, a gente recebe os requisitos de todas as vagas. Na hora do currículo, quando o currículo ele é bem organizado, tem bastante informação, eu consigo triar, pegar os filtros. Então, tá sendo uma experiência assim maravilhosa. E os candidatos que você cruza? Estão se adaptando, não estão? As pessoas sabem o que fazer, porque a gente vê muito cara respondendo coisa que não tem nada a ver, né? A gente manda uma pergunta, o cara fala tudo, menos o que a gente perguntou. No geral, como você está vendo os candidatos que estão se aplicando para lá? Olha, agora em fevereiro, eu tô vendo que os candidatos estão mais ativos e... Todo mundo voltou do carnaval. e Estão de ressaca, todos. E eles estão elaborando mais assim as frases. Dezembro e janeiro foi.
Antes eles mandavam assim, oi, estou aqui. Sim, às vezes as pessoas elas simplesmente mandam um currículo pra mim, não fala a vaga, e eu tenho que adivinhar. Aí eu tenho que perguntar qual que é a sua vaga de interesse, aí me manda e eu trio a pessoa. Muito bem. Muito bem! Gente, eu acho que ela já entrou falando mal dos nossos candidatos. Eu acho um Nossos absurdo. candidatos são todos bêbados. São Eu todos acho absurdo. terceiros. Então deixa registrado aqui que a Julie falou que todo mundo é bêbado. Não! Mas é porque Deixa foi registrado, carnaval. Os candidatos não sabem falar. Mas tudo bem. Muito Carnaval, obrigado, gente. Julie. Muito obrigado por sua participação. Depois você chama ela mais, entendeu? Quero assumir aí a live. Eu não quero assumir nada, eu assumi. Fica à vontade. Fica eu e o bebê fazendo aqui, sabe? Peraí que eu vou reforçar a cadeira aqui pra. Gente, É só na... a gente já mostrou pra em todo rede mundo nacional. que ela tá gestante, que é a nossa última live do ano com a Bíblia. Nossa. Depois é só você, tá? Eu grávido. Você coloca uma peruca e você me substitui na live, tá Beleza, ligado? fechou. Eu só vim atribular aqui. Que bom. Aproveitando então a sua presença ilustre aqui na nossa live, né? Porque é difícil o Alexandre aparecer em live de recrutamento. Vou lá no fogo também, né? Fazer uma perguntinha pra ele. Pra mim? Vamos lá. Comigo aqui na lata. Na sua opinião, o que o marketing tem a ver com recrutamento? O que o marketing tem a ver com recrutamento? Exato. Cara, você que tá fazendo. Deixa eu sentar aí. Meu. Vai, Eu ia sair, mas... Vamos fazer uma Será dupla que aqui, meu ó. barriga vai deixar você aparecer? Aqui, ó, pronto. Ó, você, marketing e recrutamento, certo? Você é a sua marca. Marketing, pessoal, faz todo sentido dentro de uma contratação. Ó, eu como chefe, como dono da Enrise aqui, o que eu quero quando eu faço uma contratação? Eu quero um cara que chega pra mim e fala assim, cara, fica tranquilo, nesse assunto eu entendo, eu vou assumir e eu vou dar resultado pra você. Só isso. Só que aí na hora que você vai fazer uma entrevista, você fala assim, legal, quais foram os resultados que você deu na empresa que você passou? Qual que é a sua trajetória, né, de sucesso? Me conta a sua trajetória de sucesso. O cara não sabe responder. O cara começa a puxar uma coisa do pessoal, porque minha mãe, porque meu pai, porque meu irmão, e não tem nada a ver com o que a gente quer escutar. A gente simplesmente quer escutar os sucessos que você fez na outra empresa, os grandes hits ali que você fez na outra empresa e como isso vai se converter para a próxima empresa. Só isso. E você fica falando coisas, não, porque eu estudei fora, porque eu fiz isso, porque eu no PowerPoint, Cara, entre com uma certeza de que você consegue resolver problemas dessa empresa que você está, né, aplicando ali para trabalhar. Só isso. Tá? Lógico, tem todas as características que a gente precisa, né, abordar ali atrás. Mas, se o cara tiver essa confiança, né, nessa marca que é você, pronto, você ficou para trás. Então, a minha dica é essa, marketing e recrutamento é isso. Você pensa em você como uma marca, como se fosse um McDonald's, né, uma marca poderosa. É você, só que você tem que vender essa trajetória para o pessoal que está te contratando. Nossa, como responde bem, né? Muito obrigado. Aqui Tem é mais uma Paulo. pergunta. Tem mais uma pergunta. Pra Vamos você, lá. mas tem a ver com marketing e recrutamento. Tá. Eu queria que você falasse um pouco, né? Bom, você encabeçou em Rise, óbvio. Inclusive, ela é minha, né? Encabeçou. Eu encabecei, eu meti a cabeça na parede Tava dando uma cabeça aqui. e apareceu em Rise. Beleza. Eu queria saber como que a Inrise, pelo que você me falou, a Inrise começou só com marketing, né? Como é que veio essa necessidade do recrutamento também integrado aí na Inrise? Boa pergunta, porque Tá vendo? Eu faço ótimas perguntas, eu tô zoando. Porque às vezes as pessoas não entendem a correlação, né? Marketing e recrutamento, né? Tudo bem que é tudo pro jurídico, mas na verdade a Enrise começou em 2002 só como marketing jurídico, é a minha especialidade, certo? Só que a metodologia que eu desenvolvi faz ter uma pessoa de marketing dentro do escritório de advocacia, certo? Então quando a pessoa tem alguém para resgatar ali, tudo bem. Mas a maioria dos escritórios não tem uma pessoa ou para destacar ou conhece uma pessoa para colocar no lugar da pessoa de comunicação, pessoa que a gente vai transformar ali para manter todas as rotinas de marketing, certo? Então lá atrás, lá em 2002 mesmo, o pessoal já começou, poxa Alexandre, eu entendi que precisa colocar uma pessoa de marketing aqui, mas você não tem alguém para indicar? Você não me ajuda a buscar essa pessoa? E aí a gente meio que amadoramente ali começou a colocar as pessoas, tá?
E chegou uma hora que o cara falou assim, poxa, gostei desse cara do marketing que você colocou, você não me põe um estagiário de direito, você não me põe um advogado, você não me coloca um administrador? Começou a se estender naturalmente. Essa área do recrutamento surgiu naturalmente, eu nunca cheguei a pensar, vamos criar uma área de recrutamento. E aí, eu falei assim, não dá pra gente ficar ajudando as pessoas de um jeito amador, né? Aí outros profissionais que entendiam do assunto, então a gente começou a criar uma divisão mesmo dentro da Enterprise, que aí se solidificou por si só, né? Então a gente criou metodologia, criou todo um aparato aí pra gente atender as pessoas independente do marketing jurídico. Então não é porque você faz o marketing que você precisa contratar o recrutamento, são espaços completamente diferentes, contratos diferentes, metodologias diferentes, e eu fico mais à frente do marketing mesmo. Quem fica mais à frente é aqui, essa pessoa aqui, tá? E é isso, essa é a trajetória. Como falou a cabeçada Sandra, dele. E tudo veio da minha cabeçada. No prédio que eu dei. Tipo Big Bang. Isso. Entendeu? A Sandra falou aqui, um bom marketing aumenta a necessidade de recrutamento. Com certeza. E muitos escritórios, o que aconteceu? A gente colocou a pessoa de marketing, implementou um projeto de marketing, ele expandiu tanto financeiramente quanto estruturalmente, e aí eles continuaram buscando a gente para colocar esses advogados novos. Então ficou um ciclo, um 360 aí em cima desse trabalho das duas empresas. E aí foi dando cabeçada. Deixa comigo que eu cabecei, entendeu? Foi assim, entendeu? Bom. É assim que é sustentado hoje em dia de cabeçadas. Cabeçada. Na hora que tem que pagar o salário delas, eu dou uma cabeçada nelas, elas apagam um pouquinho e nem lembram mais que tem que pagar o salário, entendeu? Tá explicado então. Tá explicado, mas faz 6 anos que eu não recebo nada. É isso, entendeu? Entendi. Então é isso, gente. Eu só entrei pra tumultuar um pouquinho. Boa live pra vocês e eu já vou, tá bom? Mas eu deixei. Gente, valeu. E deixou o quê? Valeu, gente. Boa live. Valeu. Tchau. Ai. Gente, quem é esse amigo? Quem vai começar a ver aí com a portaria? A gente tá deixando entrar. Meu Deus. Ai, vamos gente. lá. Nossa, acumulou várias perguntas aí, ó. Acumulou, hein? Vamos por partes. Primeiro, veio a pergunta do Lucas. Vocês analisam redes sociais dos candidatos? Nossa, que... Gente, eles estão vindo só com as perguntas assim, né? Mas Meu Deus. gente, eles ficaram o ano inteiro assim, não. Quando tiver a próxima... Tô me sentindo assim, ó, na parede, eles interrogando a gente aí assim, E aí, ó. como que você faz? Mas não, a gente não analisa as redes sociais dos candidatos. Eu acho que não faz nem sentido, né? A rede social é algo pessoal do candidato, não faz sentido você ficar analisando rede social. Talvez alguns acabem mandando, colocando, às vezes... Já vi vários currículos com Facebook, às vezes, ali, Instagram. LinkedIn é muito mais comum, né? Eles colocam bastante. Mas a gente solicitar rede social para ficar analisando não faz o menor sentido, tá? Por mais que a gente tenha aquela coisa de enviar a confirmação pelo Instagram e tudo mais, mas tudo isso é só para que a equipe toda esteja ciente da sua candidatura e consiga fazer um controle maior ali do número de candidatos que se candidataram de fato para a vaga, né, que se inscreveram para a vaga. Então a gente faz esse controle maior, mas de fato não tem a finalidade de ficar analisando os perfis do Instagram, até porque a gente já tem 1.500 currículos às vezes para analisar e ainda acrescentar uma etapa de ficar analisando a rede social não faz o menor sentido. E o nosso trabalho ficaria, sei lá, triplicado fazendo isso, entende? Então, fiquem tranquilos, não tem relevância alguma a rede social de vocês pra nós. Tem pra mim, gente, tá? Eu me Tem importo pro muito marketing. com vocês, seguindo também a gente, fazendo interagindo aí com os nossos podcasts. Esse mês chegamos em 12 mil seguidores. Letícia, parabéns. Obrigada. Muito bom. Todo mundo muito interessado no que a gente tem para oferecer de vagas. Então, bom, vamos lá. Mais uma pergunta agora do e-mail com a Julie. Vamos lá. Pergunta do Ronaldo, do Rio de Janeiro. Escritórios deixam de contratar pessoas que pulam de um emprego para outro em um curto período de tempo? Sim. Pergunta. Sim. Sendo bem sincero assim. Cara, se o seu currículo não tem estabilidade profissional, esquece. O mercado vai te ver como uma pessoa que não é estável nos seus empregos, não tem uma visão de futuro ali dentro da empresa, às vezes só fica pulando
de emprego em emprego, buscando, às vezes, sei lá, um aumento de 100, 200 reais, às vezes, um salário, sendo que, às vezes, você poderia galgar posições muito maiores, muito mais altas, dentro da própria empresa que você tá, se você desse uma continuidade ali, né? Então, essa coisa de instabilidade profissional, ela pega muito e elimina muito o candidato, tá? Sendo bem sincera, muitos candidatos, às vezes, eles entram em contato com a gente pelo WhatsApp, falando, Lilian, mandei meu currículo aí várias vezes para essa vaga, várias vezes para vocês, várias vezes para diversas vagas, e vocês nunca me chamam para uma entrevista. Só que aí você vai entrar no currículo do candidato, você olha que ele ficou 2 meses em cada experiência. É absurdo, os nossos clientes, eles não aceitam esse tipo de perfil. Então a gente não consegue, às vezes, nem selecionar o currículo para encaminhar para eles, tá? Então, se você tem essa instabilidade tão grande assim no seu currículo, se você fica ali pulando de emprego em emprego toda hora e você tem recebido uma negativa muito pontual nossa, sempre nas suas colocações, né, no seu envio de currículo para nós, muito provavelmente por conta disso, da sua instabilidade profissional, tá? Então ali, o que o mercado normalmente vê como estabilidade, né? Quanto tempo que é o ideal de você ficar ali no escritório? Pelo menos ali 1 ano e meio, 2 anos, ali algo que a gente sente que a pessoa já tem uma firmeza. Por quê? A gente viu que a pessoa ficou no escritório, às vezes, de fato, depois de 1 ano e meio, não mudou nada no cargo dela, às vezes ela não conseguiu galgar uma nova posição, não teve nenhum tipo de reconhecimento. E aí, de fato, realmente existem escritórios, empresas que são assim. E aí a pessoa acabou buscando uma nova oportunidade. E tudo bem, entende? Mas você viu que a pessoa pelo menos tentou ali se manter estável e às vezes o que não veio foi por parte da empresa, do escritório. Então, de fato, essa coisa da instabilidade profissional, ela pega muito. E se você está recebendo muita negativa, tenta analisar o seu currículo e ver isso, seu histórico, para ver se isso não tem a ver também, tá? Perfeito. Isso. Bom, ainda nisso de estabilidade, o Gabriel perguntou aqui. Nisso de estabilidade, já ouvi falar que acima de 3 empresas no currículo já faz um CV ser descartado. É verdade? Não. Depende, vamos lá. Lá vem, a casa de novo, se a pessoa tem, sei lá, 20 anos de idade, já passou por 3, né, mais de 3 empresas, ele falou, né? 4, enfim, você começou a trabalhar com 18, tá com 20 anos, já tem, sei lá, 5, 6 empresas no seu currículo, tem provavelmente a sua instabilidade profissional, né? Então, você não ficou ali pelo menos 1, 2 anos em cada emprego já. Porque dos 18 até os 20 são 2 anos aí, então pelo menos em 1, 2 empresas no máximo você deveria ter passado, entende? Então, se a pessoa fica passando muito, depende muito do tempo de experiência que ela ficou em cada empresa. Depende muito da idade da pessoa, quando que ela começou a trabalhar, né? Não faz sentido uma pessoa de, sei lá, de 50, 60 anos ter, sei lá, só 3 empresas, 3 escritórios no currículo. Às vezes até tem, porque a pessoa realmente ficou ali anos e anos no mesmo escritório. Mas se você tem uma gama maior ali de empresas que a pessoa trabalhou, analisando a idade dela, tudo bem, ali tá dentro do escopo, entende? Agora, uma pessoa muito, muito nova, que já tem uma gama muito grande de empregos, tem provavelmente a estabilidade profissional. O JSG mandou aqui. Gente, já volto nas outras perguntas, é só que, como tá embalando o papo aqui, vou manter. Então, não vale a pena manter experiências de 4 meses? É melhor deixar o gap no CV? No caso, né, na verdade, o ideal é não ter experiências de 4 meses, né? O ideal é que a pessoa continue. Lógico, se você ficou 4 meses na empresa e isso está na sua carteira profissional, o empregador ele vai pegar, ele vai ver, ele vai analisar. Então, não faz sentido você esconder, entre aspas, no currículo, e aí na hora que você chegar a entregar sua carteira para ser registrado, tá lá todas as empresas que você trabalhou e você só não colocou lá, entende? Não tem problema você colocar, mas o ponto, na verdade, o interessante é você não ter experiências de apenas 4 meses em cada empresa, entende? O que, na verdade, te queima é isso. Não é o fato de deixar um gap ou não no currículo, mas sim desse tempo mesmo, tá? Perfeito. Bom, falaram que acharam que a Rise era só recrutamento. Não, a gente tem o marketing. Temos o marketing, temos o Alexandre. Como se a gente tivesse contratado ele. Ele deu uma cabeçada aqui e a gente deixou ele entrar. Falaram que agora é a nossa vez de interrogar o RH. Meu Deus, que medo. Você tá com medo, hein? E a Amanda perguntou: como saber a diferença das informações em um currículo que vão me diferenciar como candidato
daquelas que seriam só pra encher linguiça? Eu imagino que você esteja falando de habilidades. Nossa, né? calma aí, volta ao início da pergunta que eu não peguei. Como vocês diferenciam as informações num currículo a ponto que vocês conseguem analisar o que é uma informação só de encher linguiça ou o que te diferencia mesmo como candidato? Olha, de fato, o que diferencia as pessoas como os candidatos, né, de candidato para candidato, é realmente o que está aderente ali com a vaga que a gente está trabalhando, entende? Às vezes, em tese, o seu encher linguiça, às vezes é uma informação relevante para uma vaga que a gente tem, mas às vezes não para aquela específica que a gente está trabalhando, entende? Eu acho que vai muito de bater com qual vaga que o seu perfil está aderente ali, quais são os requisitos de cada uma delas e entender, tá? Normalmente as palavras-chave elas são muito importantes para isso, porque a gente consegue visualizar já as áreas que a pessoa trabalhou, as áreas de interesse dela, então a gente já consegue fazer esse match aí entre a vaga e o candidato, tá? Mas eu acho que seria basicamente isso mesmo. Certo. Não dá pra entender. Nossa, o chat tá aqui. Bombando. O chat tá bombando, ó. O JSG, você falou seu nome, ele tá bem ativo aqui desde o comecinho da live, ele me mandou mais algumas coisas relacionadas à estabilidade. Primeira foi que advogado dificilmente tem registro em carteira, né, que você me ensinou, que o recrutador vai ver. E experiência de 4 meses não foi exatamente uma escolha minha. Entendi. O que às vezes acontece, por exemplo, o profissional ele ficou, sei lá, 3 meses no escritório, mas às vezes aquilo era um projeto temporário, a pessoa já entrou sabendo que ia sair. Nesse caso, tudo bem, basta você sinalizar no seu currículo. Então você coloca lá a experiência, entre parênteses, você coloca temporário, que isso já facilita para o recrutador saber que você entrou, já tendo um prazo de validade, entre aspas, entende? Então, infelizmente, eu acho que, de fato, então é melhor não colocar no seu currículo do que e se colocar, explicar o motivo da sua saída e tudo mais. Eu acho que é tudo analisar, caso a caso, o que aconteceu, se não for, de fato não foi uma escolha sua, o que aconteceu para ter essa sua saída do emprego e tudo mais, entende? Perfeito. Bom, perguntaram também se vale a pena enviar o currículo mesmo quando não há vaga aberta. Sim, acho que sim. Principalmente, na verdade, não só enviar o currículo, mas aqui no caso da Inrise, pelo menos, preencher o banco de currículos que a gente tem. Porque mesmo que a gente não tenha nenhuma vaga em aberto na sua área no momento, ou com o seu perfil, se abrir em algum momento, a gente consegue fazer o filtro ali dentro do nosso banco e entrar em contato com você e verificar se você tem interesse na posição e tudo mais, mas esse pré-filtro que a gente faz já ajuda bastante, tá? Então, se você puder preencher o banco de currículos, acho que ele é mais interessante, mas não tem problema nenhum se encaminhar se não tem vaga aberta com o seu perfil nesse momento, tá bom? Vamos lá, já estamos acabando os do chat, peraí. Meu Deus, tem tantos assim? Tem, nossa, gente, vamos dar um espacinho pros dos e-mails, que a Júlia tá aqui só balançando a cabeça, concordando. Vamos lá, a Keila Luna falou assim: sou de Maceió e enviei o currículo para a vaga de advogado e não obtive êxito. O fato de ter uma filha de 13 anos para me mudar para outro estado é um fator excludente na análise de currículo. Eu imagino que a pergunta é se esse seria um fator que exclui na hora de analisar se tem disponibilidade ou não de mudar de estado. Na verdade, os escritórios não é que eles acabam excluindo ou fazendo acepção dessas pessoas por conta, às vezes, da situação ali, de todo um contexto, né? É porque, às vezes, por exemplo, o escritório ele aceita a pessoa se mudar. E aí depois, sei lá, 1, 2 meses a pessoa não se adaptou ao escritório, ou o escritório não se adaptou à pessoa. A oportunidade vai ter que ser uma via de mão dupla, né? Tanto você tem que gostar do escritório, como o escritório também gostar de você. Então, às vezes muitos escritórios não querem carregar essa responsabilidade, porque imagina, você tá mudando de estado com a sua filha, tendo que realocar ela numa outra escola, com novas amizades, com um novo ambiente, e aí, de repente, o escritório já não tá mais ali tão contente ali com o seu desempenho que está sendo entregue ali dentro, né? Imagina a situação deles em ter que te desligar, sabendo que você fez uma mudança inteira da sua vida, da sua família, para se mudar por conta de uma oportunidade no escritório, entende?
Então acho que isso é um ponto muito delicado. Acho que é muito mais uma questão de empatia, pensando no futuro, num caso seu assim, do que de fato num sentido de exclusão, de acepção, tá? Não é não pela sua situação da sua filha e tudo mais, mas eu acho que mais por essa conta de pensar um pouquinho lá na frente, um pouquinho no futuro, de que e se não der certo, né? A gente vai ter que carregar essa situação, essa culpa, entre aspas, de ter tirado ela da zona ali de conforto dela, mudou toda uma estrutura da família e acabou não dando certo, entende? Muitos escritórios, às vezes, eles utilizam isso de argumento para não aceitar realmente pessoas de outros estados com disponibilidade de mudança e tudo mais, porque eles ficam com receio de arcar com essa responsabilidade depois. Seria algo mais nesse sentido, tá? Gente, a gente nem percebeu, mas já passou mais de meia hora de live. Caraca, que rápido! Também o Alexandre ficou 3 dias falando aqui. A gente tinha que tirar o rosto dele lá da entrada do prédio. Tirar o acesso dele aqui, a cabeça dele. Pra ele parar de dar cabeçada. Bom, tanto a Keila quanto o JS falaram que eles entenderam e agradeceram. De nada, Keila, de nada, JSG. Qualquer coisa é só voltar, estamos disponíveis. Bom, a última pergunta que mandaram aqui no chat foi... Se eu achar. Eu te pergunto. Beleza, a Market tá controlando bem. Tem muita coisa. Indicação aumenta as chances de contratação? No meu caso, não. Porque a pessoa pode ser indicada, mas ela às vezes não tem nada a ver com o perfil da vaga, entende? É uma indicação. Tudo bem, a gente vai analisar como se fosse qualquer outro candidato se candidatando pra vaga, entende? Se não tiver aderente, mesmo que seja uma indicação, a pessoa é uma ótima pessoa, um perfil comportamental excelente, não sei o quê, mas não tem as características técnicas, as competências técnicas necessárias pra vaga. Fica complicado também a gente conseguir seguir no processo, entende? Então acho que assim, no meu caso, pelo menos, eu não passo gente na frente, não coloco num VIP só porque a pessoa é indicação, entende? Eu realmente analiso friamente se a pessoa tem experiência, se ela tá aderente com a vaga ou não. Se ela não tiver, mesmo que seja indicação, infelizmente ela não segue no processo. Então acho que realmente você ter aderência ali com a vaga que você está se candidatando é muito mais importante é muito mais relevante do que uma pessoa falando bem de você. Então, foi uma resposta meio dura, né? Mas tudo bem. Nossa, gente, tô sentindo falta da Julie falando um pouquinho, né? Será que ela não tem que responder uma pergunta ali? Eu acho também. Eu tô cansada já. Já cansou de falar um pouquinho? Quer dar um descanso? Acho que tá na hora da Julie vir aqui responder umas perguntinhas, porque o chat não para, hein? O chat tá bombando mesmo. Tô vendo. Beleza, gente. Tudo bom. Vamos lá. Ele vai responder uma perguntinha aqui. Dá oi pro pessoal. Oiê! Ela trouxe uma bacia d'água junto com ela. Ela tá levando um galão de água. Gente, Ela viu quando você tava falando e falou, deixa eu me preparar. 2 litros de água por dia, hein, galera? É importante pra manter a saúde. Bom, Julie, o que você achou que agora que você tá no Rise, você achou que o volume de candidatos é muito grande? O que você tá achando? É muito grande. É o tempo inteiro. Gente, vocês estão nos grupos da Inrise? A gente, no WhatsApp, a gente tem 5 grupos. Já estamos para criar o 6º, porque é muita pessoa. Por exemplo, em cada grupo pode entrar até 1.074 pessoas. A maioria dos grupos tem 900, 800 pessoas. E aí a Lilian, hoje, ela divulgou uma vaga que é home office. Vocês amam home office? Nossa, eles amam home office. Gente, em 5 minutos o meu WhatsApp, é sério, tinha mais 50 conversas. E só de todo mundo mandando currículo. E meu Deus do céu, e lá vamos analisar um currículo por um, salvar na pasta. Então, bem legal. Acompanhe muito os grupos, porque lá a gente posta o tempo todo. E fora que é um canal direto, né? Pra vocês falarem com a gente. Exato, as meninas respondem lá o dia inteiro, gente. Sim, Bota elas pra trabalhar. Meu Deus. Ô, Julie, o que você daria de dica para as pessoas que participam de entrevista com você e são reprovadas na entrevista? Assim, o que mais chama atenção para reprovação, assim, no momento de uma entrevista virtual? Desculpa. Vai embora. Gente, vestimenta.
eu sei que a entrevista é online, vocês estão no conforto da casa de vocês, etc. Mas vestimenta, gente. Não dá pra você vir com um decotão. Não tem como. Não tem como, assim, não é camiseta muito justa, pijaminha. Eu já, acho que foi a Lilian que teve uma entrevista com o moço que tava sem camisa, gente. Como que a gente envia isso pro escritório? Não tem como. Uma candidata que tava de cabelo molhado e uma camiseta da Britney Spears. Sim. Bom gosto da vaga de advogado, hein? Por exemplo, é que a gente demora para criar os currículos, sabe? A gente analisa cada currículo, a gente manda um convite de entrevista para vocês. Então, a entrevista é muito importante. Porque é isso que vai te ligar pro escritório. É isso que vai te ligar. As entrevistas, elas são todas gravadas porque a gente envia um material, um parecer de como é você, como é o seu currículo pro escritório. E lá ele seleciona, né, quem que ele quer fazer a segunda entrevista, que geralmente é presencial. Então é muito importante que vocês estejam preparados para a entrevista. Então, nossa, a Júlia ou a Lilian, elas marcaram a entrevista para amanhã, 3 da tarde. 2h30, eu vou parar de mexer no celular, eu vou me concentrar, eu vou ler o meu currículo, eu vou lembrar como é que foi minhas funções. Porque é isso, todo mundo quer trabalhar, né? Vou saber se vender, né? Igual saber se vender. Exato, seu próprio marketing. Meu Deus, tem muita coisa no chat. Tem, o chat está bombadíssimo! Olha, tem uma aqui falando, quem que não ama home office? Acabei de ler. Queria mais vagas. A Amanda falou que tá sempre de olho no grupo. E a Keila falou, gostaria que, se possível, vocês publicassem mais vagas home office, pois eu teria mais chances de conseguir uma vaga. Foi aquela que falou que morava em Maceió? Sim, olha, são os escritórios que mandam as vagas pra gente, tá? Então a gente não tem um controle, por exemplo, nossa, vai chegar X vagas home office ou X vagas de advogado civil. A gente queria muito. A gente queria muito, mas lembre-se que a Lê, que é a de marketing, ela é quase toda quinta-feira, né? Quinta-feira que ela posta no Instagram, no nosso feed, só de vaga home office ou sistema híbrido. Então fiquem de olho, entendeu? Lá no Instagram, você vai ter lá vagas home office. E aí lá vocês... Gente, é muito importante ficar de olho no Instagram, porque, quando tem vaga, eu já posto na mesma hora. Quando é híbrido também, tem um post especial só de híbridos. Né? De quinta e sexta tem maratona de vagas. Segunda-feira tem vagas. Nossa, eu sobrevivo de vagas, não é mesmo? Nossa. Vagas e memes nossos. Bom, aí tem mais... Nossa, tem bastante coisa aqui ainda. Tem uma pergunta que eu acho que até a Lilian pode responder essa aqui da Helena. Vai trabalhar, Lilian. Para de jogar as suas coisas na sua assistente. Tchau, galera! Já ela volta. Já ela volta. A gente gostou de ver ela falando. Julie fala muito bem, daqui a pouco ela volta pra continuar falando. E aí a Lilian fica só aqui comendo um lanchinho. Bom, a Helena falou, quando uma pessoa já fez a entrevista com vocês, tem mais chances de uma futura indicação, se vocês gostarem da entrevista? Sim, normalmente os escritórios... Perdão. A gente manda, sei lá, 5, 6 perfis pros escritórios. Desses 5, 6, eles selecionam uma pessoa pra realmente seguir com a contratação. Desses outros que ficam com a gente em stand-by, a gente seleciona os melhores perfis, aqueles que a gente mais gostou, e a gente tem um quadro que a Letícia ela publica esses perfis no Instagram, né? De forma anônima, claro, a gente não divulga o nome de ninguém, mas a gente coloca ali as características das competências técnicas da pessoa, da trajetória profissional. Então, os escritórios, nossos clientes, eles têm acesso a esses perfis e eles sabem que esses perfis eles tiveram um destaque a mais com a gente durante a entrevista, durante o processo seletivo. E aí, eles solicitam pra gente, olha, eu gostei do candidato, porque a gente identifica por número lá, né? Sei lá, eu gostei do candidato 763. Aí a gente começa a fazer as tratativas com ele, mostra o perfil e tudo mais. E aí já surgiram contratações disso, entende? Então, mesmo que o seu perfil não tenha sido selecionado, ele ainda recebe um destaque a mais da nossa parte se ele foi... realmente ele impressionou ali no momento da entrevista, no momento do teste, tá? Então, é mais nesse sentido aí que a gente consegue fazer essa indicação, entre aspas. Beleza.
Então, pessoal, vamos se esforçar na entrevista aqui. Mesmo se não passar dessa vez, da próxima vai, com certeza. E ainda gera conteúdo pro marketing, olha só. Olha como eu sou uma atuante fantasma no recrutamento. E ela ainda vem falar no início da live que não sabe o que o marketing teve com o recrutamento. Que absurdo. Eu fui humildemente ensinada pelo Alexandre. Ele aqui ficando 3 horas falando o que o marketing tem a ver com o recrutamento. E eu aqui só postando candidato, postando vaga. Bom, a Amanda falou, muitas vagas realmente fazem até mais sentido ser home office. É vantagem e pro funcionário e para o empresário. Com certeza. O Gabriel falou por onde localiza o link do grupo no WhatsApp. Eu vou te mandar na DM, tá bom, Gabriel? Olha, o marketing facilitando. Eu já ia falar que ele podia entrar no nosso Instagram e na nossa bio. Mas não, o marketing já vai fazer por você, cara. Olha isso. Sim, claro, ó. E a Pri Arantes falou, eu quero me vender. Mandei um CV sobre a vaga home office. Quero me vender, um pouquinho engraçado. O marketing é bem cômico às vezes. Ai, gente. Bom, é isso. Vamos ver uma pergunta aí do e-mail, Júlia? Vamos lá. Giovana de São Paulo. Vocês priorizam candidatos que já têm experiências em grandes currículos, em grandes escritórios, ou escritórios menores também têm peso? Olha, eu vou ser bem sincera. Na verdade, alguns clientes nossos preferem candidatos que trabalham em escritórios menores do que escritórios de grande porte, tá? Uma que, assim, escritório de pequeno porte, você acaba tendo contato com muito mais demandas, né? Uma gama muito mais generalista ali da coisa. Não generalista no sentido de áreas diferentes, mas você consegue participar de várias fases ali do processo, várias fases ali realmente do escritório, entende? Então, às vezes, alguns clientes nossos, eles priorizam esses candidatos que passaram por escritórios menores, até porque, às vezes, são escritórios de pequeno porte que estão contratando. Então, às vezes, se você pega uma pessoa que trabalhou num escritório muito grande e agora vai para um pequeno, às vezes ela fica satisfeita ali realmente com a posição dela, ou às vezes com o ambiente, com o tipo de benefício, enfim. Porque a gente sabe que são estruturas completamente diferentes, né? O escritório de pequeno e o de grande porte. Mas o que eu mais vi aqui, na verdade, foram pessoas que priorizam candidatos de escritórios pequenos do que escritórios grandes, tá? Então, acho que isso, na verdade, é um fator que, quando a gente acha que aquela coisa do menos é mais, entende? Então, acho que é isso aí. Perfeito. Olha, gente, e quem está assistindo essa live e não participa ainda do grupo de vagas, é só comentar eu quero, que a gente vai mandar o link pra você na DM, certo, gente? Certo. Bom, vamos mais uma pergunta do e-mail. Vamos lá. Thales, do Rio de Janeiro. Por que vocês não divulgam quem está contratando a vaga? Mais uma pergunta. Nossa, vocês estão colocando muito na parede hoje, cara. Essa é desafiadora. Tá, vamos lá. A gente não divulga porque já é uma prática nossa, já é contratualmente que a gente tem que ficar em sigilo com o escritório. Todas as posições elas são tratadas de forma confidencial, tá? Então a gente já não pode divulgar porque a gente tem isso em contrato com eles. O único momento que a gente divulga o nome do escritório é a partir do momento que a gente encaminhou os perfis para o escritório e eles querem fazer uma segunda entrevista com eles. Aí sim a gente abre o nome do escritório, endereço, site, para vocês realmente pesquisarem e conseguirem ir para a entrevista direta com eles já mais preparados, tá? Mas seria mais nesse sentido mesmo da gente ter essa questão da confidencialidade, tá? Porque às vezes acaba sendo uma substituição no escritório, acaba sendo uma posição que a pessoa ainda não está ciente que ela vai sair, e às vezes acaba divulgando o nome e o cargo, a pessoa vai juntar um mais um e vai saber que é a proposição dela, e aí fica uma situação mega, mega complicada, mega chata, tá? Então seria mais por isso mesmo, porque a gente tem um sigilo contratual aí com os nossos clientes, tá bom? Tá bom. Então, vamos para mais uma pergunta do chat. Tem muita gente falando o que é o link. Nossa, gente. Ô, louco. Muita gente querendo. Acho que a gente vai ter que criar o grupo 6 daqui a pouco. Não, daqui a pouco. Gente, 6 grupos, 6 mil pessoas querendo vaga. Meu Vocês Deus. acreditam nisso? 6 mil Acreditam nesse candidatos. currículo?
Qual que você diria que foi uma vaga que teve o maior número assim, de currículos, hein? Auxiliar administrativo home office. Nossa! Manda o currículo pra gente até hoje dessa vaga. E sei lá, faz 1 ano que ela fechou. Nossa, até hoje mesmo. Até hoje, gente. E eu não sei onde que os candidatos acham ela pra ficar mandando currículo. Inclusive, se você viu ela rodando por aí recentemente, avisa a gente. Que essa vaga já tá fechada, ó. 1000 anos. E mais uma pergunta aqui do Reale no nosso chat, que é: networking realmente pesa mais do que o currículo? Não. A gente volta de novo àquele ponto da indicação, né? Aquela coisa. Não importa se a pessoa tem um networking muito grande. Lógico, se você tem um networking estruturado, você consegue uma gama maior de indicações, de pessoas falando de você para outras empresas, para outras pessoas. Aumentam as suas chances, mas não é um fator determinante quando você pesa o networking e currículo, tá? De novo, no meu caso, eu sempre analiso o currículo e vejo se está compatível ali com o que o escritório está pedindo. Se de fato tiver, beleza, você segue no processo. Caso não faz sentido algum você ainda continuar, ainda permanecer no processo, porque não faz sentido, entende? Na hora que bater lá, vai acabar voltando para nós, falando que não tem a aderência, tá? Então, é isso aí. Parabéns, amiga. O Marcos esquecendo de mim. Gente, eu vou trabalho árduo e falar parabéns depois de Cadê a nossa mesa de som? Deixa eu ensinar. A gente precisava de uma mesa de som. O marketing fez um vídeo solicitando uma mesa de som, praticamente. É verdade. Pra gente parar de fazer os sons. Pior que virou o ano, eu esqueci da nossa mesa de som. Demora pra juntar os sons, gente. Aí eu tenho que improvisar aqui na hora. Bom, a Amanda perguntou: sei que vocês falaram que não analisam Facebook, Insta, etc. Mas o LinkedIn, que é uma rede profissional, vocês verificam quando tem no currículo? Olha, na verdade o LinkedIn... Assim, de novo, a gente volta àquele ponto, né? A gente já tem milhões de currículos ali pra analisar. Normalmente os candidatos eles já colocam todas as experiências deles lá, né? Então, às vezes a gente entrar no LinkedIn vai ser só um espelho do currículo dele. Então, é só uma etapa a mais que a gente acaba fazendo. Então, acaba não fazendo muito sentido a gente ficar analisando o LinkedIn também, tá? A não ser que o escritório, às vezes, solicite o link do LinkedIn, aí a gente entra pra pegar e depois encaminhar pra eles. Mas, a priori, não faz parte do nosso escopo de trabalho fazer análise de LinkedIn, tá bom? Às vezes, algumas posições, às vezes, se a gente entra no currículo do candidato, e depois entra no LinkedIn, às vezes ele não colocou as mesmas informações. A gente tem uma informação nova no LinkedIn que a gente não tinha, entende? Mas é importante sempre o seu currículo estar atualizado, 100% ali, do que o seu LinkedIn, né? Então, se você vai priorizar atualizar alguma coisa, é melhor você atualizar o seu currículo do que o seu perfil do LinkedIn. E aí seria isso. Então, aqui na Inrise, pelo menos, a gente não tem como procedimento isso, a não ser que o escritório nos solicite. O escritório nos solicite. Bom, vamos lá então, pergunta aí da DM do Instagram, Júlia. Vamos lá. Pós-graduação realmente faz diferença no processo seletivo? Sim, inclusive tem alguns escritórios que solicitam isso como requisito. Então, se o candidato ele não tem a pós-graduação na área que eles estão solicitando, muitas vezes a gente não consegue nem encaminhar o candidato, tá? Por quê? Eles colocam isso como um crivo, como um requisito realmente para vaga eliminatória. Lógico que a gente está falando isso de vagas júnior, que não faz o menor sentido, né? São vagas mais, posições mais altas, como um pleno, um sênior, que já precisa ali ter uma visão mais técnica da coisa, um conhecimento maior ali da situação. Então a gente acaba não analisando isso, tá? Desculpa, eu acabei me perdendo no chat. Chegou muita pergunta, né? Chegou muita pergunta, eu acabo me distraindo olhando, eu esqueço que eu estava respondendo. TDAH falou... Vamos diminuir o nosso tempo de tela, um pouquinho menos de tempo. Eu preciso parar de olhar o chat, eu não consigo. Eu também tirar não. o chat daqui? Eu fico o tempo todo. Muito legal. Tá dando uma
muito Meu no Deus, chat. é porque a galera tá interagindo muito, eu começo a me distrair olhando as perguntas que estão fazendo Você agora, que entende? toca todo mundo. Exato. Enfim, gente, mas vocês receberam a resposta, né? É isso. Entendeu? Ai, bom, perguntaram. Como vocês avaliam candidatos que ficaram um tempo sem trabalhar na área? Depende de né? quanto tempo. Olha, depende também do motivo. Ah, não tem jeito, essa pergunta depende muito. Eu vou pesquisar depois, sinônimos da palavra depende. Obrigada, gratidão. Depende do porquê que a pessoa ficou afastada por tanto tempo da área, quanto tempo foi, se ela já atuou durante um bom tempo e teve uma pausa ali na carreira e agora quer voltar. Então, acho que esses pontos a serem analisados são mais relevantes, entende? A gente sempre numa análise de currículo, de perfil, a gente sempre tem que analisar o contexto de toda coisa. Às vezes a pessoa ficou parada porque, sei lá, passou por algum tipo de doença, às vezes, seja com ela, seja com a família. Então, assim, são situações e casos que a gente tem que analisar. Não é porque a pessoa às vezes parou, saiu e ficou fora, às vezes, do mercado, ficou fora da área ali, porque ela quis, entende? Às vezes foram fatores que acabaram colaborando para esse tipo de situação, tá? Mas a gente sempre tem que analisar todo um contexto do perfil, do currículo, enfim. A gente só bater o olho ali e julgar pelo que a gente tá vendo ali numa folha, num PDF, totalmente... não é... É diminuto, né? Exato. Obrigada. Sabe que eu peguei no currículo esses dias, que ela ficou 2 anos e meio parada, né? Só que ela não colocou lá. Ela colocou de 2023 até 2025, cuidei da minha mãe, que estava com câncer, e fiz um intercâmbio para a Espanha por 1 ano. Então ela deixou ali escrito por quê? Claro que a pessoa não precisa justificar, né? Mas pra mim foi interessante. Às vezes a pessoa dá uma pausa na carreira, às vezes pra estudar mesmo. Sim. A pessoa às vezes não tá atuando ali num trabalho, mas tá se especializando naquele assunto, sei lá, em outro país. Foi fazer um intercâmbio voltado pra isso, entende? Então, de um jeito ou de outro, ela ainda tá dentro da área, ela só não está trabalhando com isso às vezes no momento, entende? Então, como eu disse, é todo um contexto, toda uma situação que a gente precisa analisar e verificar, tá? Falando em intercâmbio, mandaram uma pergunta aqui no e-mail que tem muito a ver com esse assunto, né, Júlia? É mesmo, olha que legal. A Larissa, do Rio de Janeiro. Experiência internacional é um diferencial? Com certeza, é um diferencial muito grande, mas às vezes o escritório não solicita. Às vezes no escritório não tem vivência com clientes internacionais e tudo mais. Nesse ponto, acaba às vezes não sendo incrível, às vezes pra pessoa passar ou não para uma próxima etapa, tá? Mas acaba sendo um destaque, lógico. Alguém que tem uma experiência internacional, alguém que tem uma fluência em outro idioma, se faz sentido pro escritório aquele idioma em si, a pessoa às vezes não é um requisito pra vaga, mas acaba sendo encarado como um diferencial e você acaba tendo um destaque a mais ali no processo seletivo, tá? Então acho que sim, isso é importante. Se você tem essa vivência internacional, se você fez o intercâmbio, se você trabalhou fora, é importante destacar isso no seu currículo, porque realmente, de fato, é interessante. É uma pessoa que a gente vê que tá interessada em crescer, em aprender, em investir em novos ambientes, novas culturas e se especializar ali na coisa, entende? Então acho que isso sim é um ponto de destaque, não é um fator determinante para a contratação, mas você acaba recebendo um diferencial sim, com certeza. Gente, eu tenho uma coisa pra falar que vocês não vão acreditar. Já foi 1 hora de live. Já foi 1 hora de live. Eu tô Vocês passando rápido. acreditam nisso? Passou muito rápido, gente. As perguntas estão muito boas. Eu tô amando ver os candidatos torturando vocês, fazendo perguntas super São tantas que eu tô me difíceis. distraindo. Você tem noção disso? Eu nunca me distraí assim durante a live. É verdade, você nunca para de falar no meio No meio da frase, véi, nossa. Tem uma pergunta polêmica no chat, você viu? Ai, quer responder? Não, eu vou deixar essa pra você. Vai, qual que é a pergunta? Faculdade de maior prestígio influencia muito na decisão? Eita, Nossa. essa é... Eles estão assim, ó. Bom, é a vaga home office, amiga. Tá todo mundo querendo essa vaga home office e você. Meu Deus, gente, como- E tá todo mundo comprando você. Meu Deus, pelo amor de Deus. Gente,
Não. Tá? Pelo menos assim, lógico, tudo que eu tô respondendo é com base do que a gente vive aqui dentro da Inrise, tá? Eu não tô falando isso numa visão geral da coisa, porque eu não sei como que a empresa do fulano, do ciclano, se o empregador contratante, ele faz esse crivo, entende? A gente aqui no momento da seleção, a gente não faz a discriminação de faculdade. Óbvio, faz o menor sentido, tá? Porque você fez um Mackenzie, você é melhor do que uma pessoa que fez um NIP, fez um Uninove. Você às vezes se dedicou muito mais aos estudos, você às vezes passou muito mais horas estudando do que uma pessoa que fez Mackenzie e só porque tem o nome ali acabou passando ali e foi comprando, entre aspas, o diploma dela, entende? Então isso pra gente é irrelevante, a gente não faz esse tipo de crivo. Agora sim, se chega no escritório, contratante, tanto nosso cliente ou, enfim, uma experiência de uma maneira geral, e a pessoa faz esse crivo interno, infelizmente a gente não tem controle disso, tá? A nossa parte de encaminhar perfis de todas as faculdades a gente faz, né? Vocês que já passaram o processo seletivo com a gente, vocês sabem que independente da faculdade que vocês fizeram, a gente te seleciona, tá? Então, realmente, se o escritório faz esse crivo, a gente não sabe informar e não é algo certo a ser feito, né? Mas, da nossa parte, a gente não faz esse tipo de discriminação, tá bom? Uma faculdade não é melhor do que a outra, né? Até porque eu acho que é muito mais o aluno que faz a faculdade do que a faculdade que faz o nome dele. Não, e muitas vezes a contratação que pesa mais é realmente a sua experiência prática, né? Não a teórica. Exato, com certeza. Às vezes você olhou vários assuntos ali durante a faculdade, você na prática não teve contato com nenhuma delas. E aí? E que isso é relevante? Então... Exato. E eu acho que também é muito importante pontuar que a segunda entrevista, né, que fazem diretamente pelo escritório, é uma coisa que acaba fugindo do nosso controle, né? A gente não tem exata noção do que vão falar ali na hora, se talvez o próprio escritório faça esse tipo de discriminação mesmo. Uhum. E é muito triste, né? Falaram aqui no chat. É triste, mas muitos ainda têm preconceito com essa questão da faculdade, principalmente na área do direito. E realmente... infelizmente, a gente faz a nossa parte, a gente tenta sempre encaminhar o maior número de pessoas sem analisar realmente a faculdade. A gente analisa as experiências práticas delas dentro dos escritórios que elas realmente já tiveram vivência, entende? Mas infelizmente isso acaba acontecendo e tem todo tipo de discriminação e preconceito em diversos lugares, diversos processos seletivos que a gente não tem controle e a gente não tem o que fazer. Infelizmente, né? Pode ser a diferença. Exato. Eu tô frasista. Gente, hoje eu reservei pra ser frasista. Bom, mais uma opinião aqui. Mais uma opinião. Você tem uma pergunta pra você responder, não? Não. E como eu disse no começo da live, o marketing, o recrutamento... Meu Deus, cara. Bom, é que eu li a palavra opinião e enfim, eu falei. Mas, perguntar. Qual é a área do direito que é mais difícil de recrutar, na opinião de vocês? Nossa. Sabe uma coisa que uma vez eu vi que vocês estavam tendo bastante dificuldade, tadinhas, eu fiquei com dó. Quando vocês estavam recrutando para direito marítimo, eu acredito? Era isso que eu ia falar. Aduaneiro e marítimo, né? São ali correlatos. Mas, nossa, é muito escasso os profissionais, né? Normalmente, a gente consegue encontrar uma gama maior de perfis com experiência nessas áreas no litoral, né? Então, em Santos, enfim. Porque são perto de portos, né? Dos portuários, então acaba tendo uma gama maior de perfis, mas mesmo assim ainda é muito escasso, tá? Aduaneiro, agronegócio também, eu acho que é um... Recentemente teve uma vaga nessa área, né? Sim, na área agro tem bastante, mas tem muita falta de profissional com experiência nisso, entende? Então isso que acaba sendo um pouco mais complicado. Mas eu acho que eu diria essas duas áreas. Eu acho a área empresarial difícil também. A área empresarial? Porque eu acho que a empresarial ela entra muito civil, tributário, tudo ao mesmo tempo, sabe? Contratos. Exato, então quando a vaga ela quer só empresarial, acaba funilando bastante. Porque às vezes eles querem experiência em todas as vertentes que englobam o empresarial. Isso acaba tirando muitos candidatos ali do alvo, né?
Bom, uma pergunta relacionada também à região, que o Flamenguista em SP fez aqui. Em São Paulo, se eu moro na Zona Leste, os escritórios da Zona Sul costumam descartar o meu perfil? Depende do... Ai, meu Deus. Meu Deus, depende. Não sabe outra palavra. Não, mas no direito a gente só depende, né? Depende do tempo de deslocamento, tá? Se você mora de uma forma acessível da Zona Leste até a Zona Sul, tranquilo. Agora, se você tem que pegar 3 ônibus, um barco, metrô e trem, fica complicado, entende? Porque os escritórios pensam isso a longo prazo. Então, imagina você, todos os dias, tendo que enfrentar, sei lá, 2h30 de trajeto, né, de transporte, pegando vários transportes ao longo disso, só para se deslocar ao escritório. 1 hora, em algum momento, isso vai se tornar desgastante para você. E o escritório já prevê isso lá na frente. Então, ao invés de contratar uma pessoa que vai ter que pegar, sei lá, 4 conduções, levar 2h30 para chegar no escritório, sabendo que daqui 6 meses ela pode se cansar dessa rotina, porque a gente sabe que é muito pesado, ele às vezes prefere não seguir com a pessoa, não por conta da região que ela mora, mas sim porque a gente sabe que a pessoa vai acabar se desgastando com isso e ela vai provavelmente buscar uma oportunidade mais próxima da residência dela, uma oportunidade de home office. Então, para já se resguardar disso, eles preferem às vezes candidatos ali, não necessariamente da região, mas que normalmente tem ali 1 hora de deslocamento do escritório, 1h10, 1h20 ali no máximo, que é o aceitável aqui pra dentro de São Paulo, porque você realmente acaba não tem... Qualquer lugar de São Paulo que você vai, você acaba gastando 1 hora e pouco aqui dentro da cidade, num deslocamento, né? Então isso é até aceitável. Agora, muito mais do que isso, acaba ficando bem complicado ali, pensando nisso a longo prazo. Falaram aqui, a Maria Nogueira. É difícil até querer ir para uma região muito longe. De novo, o home office se faz necessário. Mas a galera é muito adepta ao home office, gente. Vocês não têm noção da quantidade de currículos que a gente recebe quando a gente divulga uma vaga home office. E vocês não têm noção de quantas pessoas que não têm, às vezes, experiência nenhuma na área e se candidatam para vaga só porque ela é home office. Recentemente a gente estava com uma vaga de advogado tributário pleno. Home office. Pessoas que são estagiárias atualmente, ainda estão na faculdade se candidatando para vaga só porque ela é home office. Gente, advogado pleno, a pessoa precisa ter um mínimo ali, um tempo de experiência, né? Tem vários requisitos ali para posição, precisa ter pós, enfim. E a pessoa ali que tá fazendo estágio estava se candidatando só porque era home office. Então, gente, vamos com calma. Vamos olhar o requisito primeiro e a modalidade depois. Sim. Falando em requisito, tem uma pergunta aqui no e-mail da Jéssica de São Paulo. Candidatos sem OAB podem participar dos processos seletivos ou é um requisito obrigatório? Para vaga de advogado é um requisito obrigatório. Agora, para vaga de assistente jurídico, de um paralegal, por exemplo, não. Você pode se candidatar sem ter OAB, tá? Agora, quando é vaga de advogado mesmo em si, a OAB não permite que você advogue sem ter a sua carteirinha ativa, tá? Então, de fato, é necessário. Agora, para outras oportunidades, a gente sempre coloca lá nos requisitos se é necessário ter a OAB ativa ou não, tá? Se for vaga de advogado, só bater o olho ali no nome, você vai saber que vai precisar. Agora, vaga de paralegal, vaga de assistente jurídico, a gente consegue ainda selecionar pessoas sem a OAB ativa, tá bom? Supervisor jurídico também precisa, né? Sim, também. Eu tenho uma pergunta aqui. Você falou paralegal, eu fiquei pensando. Vocês já olharam para uma vaga e vocês pensaram, gente, eu não sei o que essa pessoa faz. Eu não sei o que é esse título. Eu não sei o que é um paralegal. O paralegal é basicamente um assistente jurídico. É que ele tem 2 tipos de nomenclatura, né? Tem o assistente jurídico e o paralegal, mas eles são basicamente a mesma coisa. Entendi. Só muda, acho que, pouca coisa ali. Acho que é muito mais o nome em si, a nomenclatura da vaga, do que as funções. Uma que eu não sabia que a pessoa fazia, não sei. Bom, tá bom. Tudo bem. Às vezes não saber é uma ótima resposta. É isso. Bom, o que mais a gente teve aqui no e-mail, Júlia? Vamos lá. Vocês consideram experiência fora da advocacia tradicional? Empresa, compliance e jurídico interno? Sim, alguns clientes, na verdade, eles solicitam, a maioria das vezes, experiência em escritório de advocacia, principalmente dependendo da área, porque
a pessoa tem um contato com uma gama maior de processos, entende? Uma visão um pouco mais ampla ali da situação. Mas, em contrapartida, também tem escritórios que pedem vivência em empresas específicas ali de certos nichos e tudo mais. Então, depende muito do escritório e da vaga que ele tá pedindo, entende? A Lilian não consegue falar depende sem rir. Eu não consigo falar depende sem rir. Essa palavra pra ela. Inclusive, é muito comum em vagas, né, empresariais ter um bancário, assim, ter vivência com certo tipo de título de banco em específico, né? Sim. Imobiliário, eles gostam bastante de construtora, né? Construtora, imobiliárias mesmo em si, né? Sim. Dependendo, então, muito da vaga, acho que a área consultiva, na verdade, do imobiliário, solicita um pouco mais de vivência das pessoas em construtora, em corporações, imobiliárias mesmo em si, né? Agora, contencioso, eles acabam preferindo gente que tem vivência em escritório. Mas é de acordo muito com a vaga mesmo. Certo. O Flávio, ele perguntou aqui no chat: como posso divulgar uma vaga com vocês? Vamos lá, agora vai entrar minha parte comercial da coisa. Flávio, né? Bom, Flávio, para você divulgar a vaga com a gente não faz só a divulgação da vaga, né? A gente trabalha o processo seletivo por completo. Então, a primeira coisa que a gente faz é levantar o formulário briefing com você. Então, é todo o perfil da vaga que vocês precisam aí para o escritório. Então, o tempo de experiência necessário que a pessoa precisa ter, os requisitos ali, as funções, tudo que a pessoa vai fazer e tudo que vocês idealizaram para essa posição. Então, vocês vão descrever tudo isso dentro do formulário briefing. Ele passa por uma análise, e aí nessa análise a gente senta, conversa, vê as vertentes ali, o que vocês realmente esperam desses profissionais. E aí, com esse briefing em mãos, a gente tem toda a parte burocrática ali de contrato, boleto inicial, enfim. Mas aí a gente faz todo esse processo seletivo. A gente faz toda a divulgação da vaga, o contato inicial com os candidatos, as entrevistas iniciais com eles, né? Os nossos candidatos, eles estão cientes que as entrevistas elas são todas gravadas, né? Com autorização deles. E esse material a gente sobe dentro de um Google Drive, a gente disponibiliza o link para que os escritórios possam analisar esses perfis e aí sim verificar quem eles gostariam que evoluísse para uma segunda etapa. Que a segunda etapa, de fato, é uma entrevista diretamente com o escritório, o contratante, né? E aí nessas entrevistas, o escritório nos apresenta quem que eles de fato querem contratar e seguir nessa contratação, tá? Então, na verdade, o que a gente faz não é só a divulgação da vaga em si, mas sim a divulgação de todo um processo seletivo, entende? A gente faz todo um processo seletivo para que o escritório realmente não tenha trabalho nenhum com essa parte do processo, tá? É isso. Próxima pergunta. O chat está, Bombando. Tá em chamas. Bom, a Amanda perguntou: vocês recebem muitas vagas no direito militar ou é mais raro? Direito militar. Nossa, direito militar, eu vou ser sincera que a gente nunca trabalhou essa vaga aqui, hein? Nossa, eu também não Por lembro. enquanto, ainda não. As áreas que a gente mais tem aqui é civil, trabalhista, contratos, né, empresarial, imobiliário, a gente tem bastante, tributário. Nossa, agora direito militar me pegou um pouco. Geralmente eu acredito que deva ser mais concurso, né? Que tenha direito militar, ou que exija isso. Eu não sei. De verdade, eu não faço ideia. Não lembro de nenhum escritório específico de direito militar, assim. É muito específico, né, também? Sim. Porque geralmente esses julgamentos também são do próprio militar, né? Então ele tem toda uma cadeia interna de como que é esse funcionamento, assim, não é que nem, tipo, de civil, que é aberto a público, tem que ter vivência militar pra participar. Bom, mais uma pergunta aqui do chat, foi de novo do flamenguista em SP, que é: advogo há mais de 10 anos, porém em escritório apenas 3 anos. Recolocação profissional é mais difícil nesses casos? Ele falou que ele advogou por 10 anos onde? Ele advogou por 10 anos. Mas tá, no desses geral. 10 anos, 3 são em escritório. Eu acho que é um tempo muito bom dentro do escritório, 3 anos. Eu acho que é tranquilo, acho que não tem esse tipo de, entre aspas, discriminação dentro do processo, porque 3 anos dentro de escritório é um tempo bem ok, tá? Depende, lógico, do nível da vaga que você está buscando também.
Mas eu acho que isso não é um fator eliminatório nem nada. Você ter advogado 10, não sei se for de forma autônoma, esses outros 7, enfim. Mas 3 anos é um tempo bem ok. Acho que você se encaixaria em diversas vagas aí, de um pleno, de um júnior indo para um pleno, enfim, tá? Você distraiu com o chat de novo, Distraí Lilian? Não, mas a gente ia terminar de responder a pergunta. É que o chat tá bombando hoje, meu. Nossa, as Gente, pessoas estão interagindo muito. Sexta-feira, tá todo mundo no clima de conversar. Isso é verdade. Bom, então mandaram aqui, né? O Matheus Direito mandou: olá, tudo bom? Estou em busca de uma vaga para assistente jurídico ou analista jurídico home office, em busca de voltar para a área. Analista jurídico não precisa de OAB? Essa pergunta é minha. Ah, tá, entendi. Eu achei que você tava mirando tudo. Não, acho que analista jurídico, acho que não. Também acho que não. Tem minhas dúvidas, mas Eu acho acho que que é não. bacharel só. Acho que realmente, pra exigir OAB, eu acho que só advogado mesmo. Agora, analista jurídico, eu acredito que não. Porque sem OAB você pode ser assistente, analista, paralegal, né? Sim. Agora, você Mas advogar mesmo no processo sem OAB, você não pode. Em relação à pergunta que ele fez mesmo, em relação sobre vaga home office nessa área, Assistente jurídico ou analista jurídico. não tem nenhuma. Não. Home office, não. Que eu me lembro de não. Não tem, né? Que eu me lembro. Nossa, gente, são tantas vagas em aberto. Que eu me lembro, assistente. Mas eu acho que não. Se eu não me engano, a gente talvez tenha uma híbrida. Eu sei que a gente tem no Vila Mariana, né? Mas vai ser 100% presencial. Eu acho o que a gente tem tem estágio, home office, mas também já deve ter concluído, né? O bacharel. Uhum. O que tem na Vila Mariana, eu acho que na verdade não é nem assistente jurídico, é assistente administrativo, não é? É isso aí. Tem uma dessa na Vila Mariana e no Tatuapé. Isso, Mas ambas são, acho que se não me engano, 100% presencial. Sim, as nossas vagas híbridas home offices tem muito de pleno, né? Que eu acho que já passa uma confiança, assim, né? Pro escritório. Sim. E eu acho que uma de estágio em comercial também. E executivo de vendas que tá bombando. Tem essa vaga, mas ele falou pode ser presencial também. Então, só conferir, né? Onde Lilian? Vem responder, vai. Eu vou responder. A Letícia não parou pra responder nenhuma pergunta, já deu 1h16. Ah, voltou. Oh, meu Deus. Gente, então, vamos falar sobre vagas home office, que é o que vocês gostam de conversar. Bom, primeiro ele perguntou sobre vaga home office e depois falou que presencial tudo bem. Bom, se vocês quiserem saber as vagas que a gente tem, qual é o nível que elas precisam, se é assistente, se é analista, se já é de advogado, ou então outras áreas, a gente faz todas as áreas técnicas e administrativas para escritórios jurídicos. Vocês podem conferir toda segunda-feira no nosso Instagram, que eu posto um carrossel com todas as nossas vagas, eu subo nos stories, então sobe 20 vagas, que é o máximo do Instagram, mas aí lá no stories, se você for ver, tem muito mais. Inclusive fica fixado no nosso Instagram, nos destaques, até a próxima semana, quando eu posto de novo. Uma coisa que a gente também faz nas redes é postar de quinta e sexta-feira vagas que a gente tem aberto ou que a gente abriu durante a semana e ainda não foram postadas. E toda vez que abre uma vaga nova, também tá saindo exclusivamente nos nossos stories. Então sempre fiquem muito atentos aos nossos stories. A gente também posta toda semana no LinkedIn, em diversos formatos, seja texto, seja fotos. Então não tem segredo em qual vaga nossa está aberta. E o mais importante, tem o nosso grupo de vagas, que é onde a gente manda as que as meninas estão fazendo ali no dia a dia. E a Lilian tá aqui, trabalhando. Vou embora, gente. Tchau, gente. Eu vou ficar aqui na live agora, eu vou falar de recrutamento. Mas, bom, como eu havia dito, tem o grupo de vagas, que é uma conexão direta que as meninas têm, que mandam ali as vagas que precisam.
E... Ai, gente, realmente o chat é bem distrativo, né, gente? Não é? Vai subir, eu não tava. É. Eu não sabia o quanto era distrativo, mas realmente eu fico olhando aqui e dá vontade de emendar um em cima do outro. Mas Meu bom. Deus. Mas bom, basicamente é isso, tá? Toda segunda-feira é certeza que vai sair em todas as nossas redes. Diariamente as meninas mandam num grupo. E se vocês quiserem fazer parte do nosso grupo de vagas no WhatsApp e ter essa conexão direta com as meninas do recrutamento, ver o que elas estão exigindo ali no dia a dia, é só comentar eu quero aqui no chat que você vai receber uma DM com o link. E, bom, é isso que eu tenho pra falar sobre redes sociais. Aí agora, enquanto a Lilian tá lá tirando umas férias, né, fazendo a pausinha dela pro lanche, eu vou chamar a Júlia aqui pra eu voltar a administrar ali o chat, pra eu ver tudo que vocês estão mandando e falar pra ela. Tchau, tchau, gente. Oiê! Oi! Nossa, Júlia, 1 hora de live, você acredita? 1h20. Gente, passou Gente, muito rápido. Passou, eu nem vi a tempo passando, gente. E o chat ainda não para. Nossa, é muita pergunta, que legal. Muita. Ó, o Ricardo mandou aqui. Tenho experiência como advogado trabalhista júnior. Porém, gostaria de atuar em outras áreas do direito, como civil ou tributário. Mas eu não tenho experiências nessas áreas. Mas olha, eu acho que é um bom começo ele ter essa vontade, né? Sim, só de você já ter a força de vontade de querer aprender um conteúdo novo, já conta, tá? Mas o que eu faria no seu lugar? Eu faria cursos e pós. Eu acho que a pós ajuda muito, você aprende demais. Então, faria uma pós de tributário, faria um curso que fosse entrar, né? E até porque você é advogado, trabalhista júnior, mas você sabe todos os conteúdos, né? Então, eu acho que aperfeiçoando, você consegue ter uma experiência na área. É estudar. É verdade, estudar é o ponto de tudo, gente. E conta muito no seu currículo, tem um peso enorme. Sim. Bom, muita gente falou que quer participar. Oi, voltou das suas férias? Sim. Ou voltou da licença já na maternidade? Você licença no meio do rolê. Bom, a Vá Mendes mandou aqui. Sou estudante no 2º semestre. Apesar de saber que a maioria das vagas preferem períodos mais avançados, qual dica você tem para quem está começando? Olha... Boa pergunta. De novo, gente, é que... Olha, Júlia, você pode chamar a Lívia, tá? Tudo que você não saber... Olha, eu vou falar pra vocês, eu sou formada em Direito, então eu peguei o meu primeiro estágio no 2º semestre também. E eu só peguei esse estágio porque, sabe o site da FGV? O site da FGV tem um monte de cursos gratuitos. Um monte. Meu, é curso assim de 4 horas, tem curso de 40 horas e é tudo gratuito. Vai na FGV e faz esses cursos e coloca no seu currículo. Porque tá bom, tô no 2º semestre, não tenho experiência, mas eu tenho conhecimento. Então já conta, entendeu? Pelo menos pra mim eu acho que seria interessante. Vai lá, tem vários sites, né? Mas eu acho que o da FGV é o mais apropriado, assim, né? Ele tem muito nome. Sim, até eu fiz curso lá, na minha área. Gente, o Ale, ele não sai do chat. Meu Deus, Alexandre. Quero bloco no Insta da empresa. Quero um emprego na empresa do meu pai. Gente, isso é o nosso chefe falando pelo Instagram do filho dele. Vamos expor mesmo. Olha... Lívia, você não quer voltar para o seu trono de toda sabedoria, não? A meia dica de nada, Sabe, linda. Você não viu o que aconteceu quando você tava no banheiro? Ai, o que vocês apontaram? Eu me distraí com o chat também. Mulher, não acontece muito. É muito distrativo, Acontece gente. muito. É porque as pessoas estão interagindo muito, cara. Aí você tá respondendo aqui, só que eu começo Não, a e ler o outra pior, pergunta aqui. você não sabe o que me aconteceu. Na hora que eu tava aí, veio o Alexandre na conta do filho dele. Ele falou o quê? Que ele queria um emprego. Quero muito emprego não. Vai dar uma cabeçada. Aquela... Bom, o Ricardo falou... o que recomendo? Vocês recomendam que eu faça um currículo para vaga de estágio? Ele era quem tinha falado que
tem interesse em outras vagas, né? Ele faz trabalhista, mas tem interesse no civil, no tributário, etc. E ele perguntou se, tipo, recomenda que faça um currículo, né, dessas áreas, né? Só que com um foco em vagas de estágio. Mas você está estudando ainda? Desculpa a pergunta, mas é que alguns candidatos, eles se candidatam para vaga de estágio, só que a pessoa já é formada em direito. A gente não consegue, gente. A gente só consegue alocar gente em vaga de estágio que ainda está cursando a faculdade, tá? Até porque precisa do termo de estágio e tudo mais. Então, a gente não consegue inserir a pessoa numa vaga de estágio se ela já está formada, tá? Se você ainda não está formado, é legal sim você fazer um currículo específico só para isso, tá? Só para vagas de estágio e um currículo só para vagas de assistente jurídico, auxiliar jurídico e tudo mais, tá? E aí você pode fazer esses dois e aí você encaminha um para cada uma das vagas que você tá se candidatando, tá bom? Tá ótimo. Bom, tá acabando as perguntas que a gente recebeu no e-mail, então vamos mais uma, Júlia? Vamos lá. Beatriz, de São Paulo. Mudança de área dentro do direito dificulta a contratação? Olha, vou dizer que não, tá? Dificulta sim um pouco, porque às vezes você tá com uma experiência muito vasta na área, sei lá, trabalhista, e você quer migrar só para civil, mas você ainda não tem nenhuma experiência no civil, acaba sim complicando um pouco. Às vezes você vai ter que buscar uma vaga um pouco mais júnior, porque assim, às vezes seu perfil é pleno no trabalhista, mas aí você vai ter que buscar uma vaga mais júnior no civil, entende? Uma forma de você conseguir fazer essa transição de uma maneira que chame um pouco mais de atenção dos escritórios e tudo mais, é você tentar realmente se especializar naquilo, buscando cursos, fazendo uma pós-graduação, demonstrando que você tem interesse sim em seguir nessa área a partir de agora, entende? Então, você faz os cursos, você se especializa, mostra que você tem interesse e se candidata. Realmente vai tentar uma conversa com os sócios e apresentar o que você sabe, mesmo que seja talvez só teórico, mas tentar realmente mostrar ali o que você tem de conhecimento na área e tudo mais, mesmo que sejam apenas cursos até o momento, tá? Mas infelizmente acaba dificultando um pouco, porque os escritórios eles buscam gente que já tem experiência mesmo ali na área específica, né? Mas nada é impossível se você acaba estudando e fazendo ali a lição de casa, entre aspas, certinho, tá? Certo. Olha, o Matheus tinha dito que eu participei de um processo para analista jurídico, mas no final do ano passado, mas perdi porque estava viajando. Não por aqui, mas em outra plataforma. Gente, faltar na entrevista é um problema que a gente sofre um pouquinho, né? Principalmente questão de viagem, a gente sofreu um pouquinho no carnaval. Nossa, nem me fale. Final de ano, então, Nossa. em dezembro, nossa, é muito complicado, porque os candidatos eles querem muito participar dos processos, mas não querem participar das entrevistas. Eu tô viajando, que não sei o quê. Então, gente, é complicado. Tem gente que quer participar e dá um jeito, entende? As pessoas que infelizmente não conseguiram dar aquele jeito acabam ficando para trás. As pessoas que se dispuseram àquilo naquele momento acabam conseguindo a vaga, infelizmente. Fica aí a dica, gente, vamos todo mundo procurar emprego no final do ano. O mercado é muito dinâmico, a gente não consegue esperar o candidato voltar de viagem para fazer uma entrevista, enfim. É muito urgente as posições. Sim. E a Vá Mendes falou. A Vá Mendes foi quem a Júlia tinha respondido em relação a cursos e ser num semestre cedo, assim, da faculdade. Eu falo inglês e espanhol fluente e busco oportunidade em License Compliance. Talvez fazendo esses cursos da FGV eu consiga. É isso aí. Siga os conselhos da Julie. Estudar um pilar que... Nossa, mas só de ter o inglês e o espanhol já é um diferencial, assim. Enorme, com certeza. É muito difícil ter gente que tem idiomas fluentes mesmo, Sim. né? No currículo. Muita gente tem nível intermediário, básico, agora pessoas com idiomas fluentes com certeza recebem um destaque bem maior ali no momento da entrevista. Advogada Gisele Lima. Fiz uma entrevista com a Lilian e você é um amor. Ai, que linda. Gisele Lima, eu lembro, tava no Meus Colocados, não tava? Tava. Eu lembro de você, Gisele. Eu que pedi a sua foto. Gisele, muito obrigada.
É. E o flamenguista em SP disse: apesar da formação jurídica de excelência, pós e 3 anos de experiência no direito do trabalho e 7 atuando de forma autônoma nas áreas trabalhista e civil, não consigo vaga. O que você acha que pode ser, hein, Lilian? Nossa, cara, eu preciso analisar seu currículo então. Manda seu currículo pra gente agora, queremos saber. Manda seu currículo pra gente. Inclusive... eu tenho uma opinião. É que você acabou de sair daqui pra responder alguma coisa, né? Mas eu ia falar que a gente tem nós estamos com um quadro pra gravar sobre os currículos, né, que os candidatos mandam pra nós. A gente vai fazer uma análise pro pessoal aí que a gente mandou no grupo, né, nos grupos aqui da Enrise de vagas, solicitando os currículos e tudo mais pra gente conseguir analisar. Mas eu acho que a pessoa que pode realmente falar melhor sobre esse quadro, sobre como que ele vai funcionar, é a nossa querida Letícia do Marketing. Eu fiquei com saudade de vir dar um pulinho aqui, mas pode ficar ali, eu vou ser bem breve. Tá. Aconteceu recentemente nos nossos grupos de vagas. Então, se você não tá participando, já sabe, comenta eu quero, que você pode participar desse quadro ainda, tá? Não foi gravado, mas vai ser gravado em breve. Mas, bom, basicamente o que a gente falou, a gente deu um e-mail onde você pode enviar o seu currículo e eu vou colocar tanto a Lilian quanto a Julie para analisar. Aí vocês podem ter um feedback do seu currículo em específico, porque muitas vezes acontece isso, né? Você tem muita experiência e não sabe por que não está conseguindo uma vaga na sua área, mas pode ser que tenha alguma coisa que você não sabe que está te excluindo ali. Então, flamenguista em SP, eu quero que você mande seu currículo pra gente, que a gente talvez analise nesse quadro novo que vai ter aqui no Enrise a qualquer momento. É isso. Mas só pra dar um feedback um pouco mais pontual agora pra ele, talvez seja o fato desses 7 anos ser de forma autônoma, né? Muitos escritórios, às vezes, eles priorizam pessoas que já trabalharam dentro de escritórios mesmo de advocacia, por conta do volume de processos mesmo, né? Com a quantidade de áreas, com a quantidade de pessoas que você tem ali. E eles acabam levando um pouco mais em consideração esse tipo de experiência e não tanto as pessoas que atuaram de forma só autônoma durante a carreira, entende? Mas, de qualquer forma, encaminhe o seu currículo para nós aí, para participar desse quadro também, que a gente faz análise, a gente dá um feedback um pouco mais pontual, porque é muito mais fácil de passar um feedback olhando seu currículo do que só olhando... E não esquece de falar, sou eu, flamenguista em SP. Por favor, identifica com o seu @ do Insta pra gente saber. Sim, com certeza. Bom, mais coisas que estão acontecendo aqui no chat. A Amanda falou, então o tempo ideal para procurar emprego é no final ou no começo do ano, entendi. Basicamente. Já vai pegando as dicas, vai pegando as dicas, porque realmente, final e início de ano, os candidatos não querem participar dos processos. É uma luta para conseguir os candidatos. Então, aqueles que demonstram interesse e estão dentro dos requisitos ali da vaga, com certeza a gente vai fazer entrevista com você, viu? Então, é isso aí. Pegue a dica e se candidate. Bom, o Ricardo falou, vocês acreditam que agora, após o carnaval, teremos mais vagas na área jurídica? Com certeza. Todo mundo. O ano começa depois do carnaval, né? Eu não sei, gente, eu não sei por que as pessoas fazem isso, mas, enfim... Eu sempre ouvi isso, o ano só começa depois do carnaval. E de fato, as vagas elas começam a rodar muito mais forte agora, sendo que assim, os escritórios eles deveriam ter começado o processo antes, pra agora, depois do carnaval, já ter a pessoa trabalhando lá dentro do escritório, né? Mas enfim, tem gente que vai começar a procurar agora e provavelmente vão abrir diversas outras vagas aqui ao longo dos próximos dias, porque justamente é isso, as pessoas elas começam a se movimentar ali, começam a viver o ano depois do carnaval, não tem jeito, infelizmente. Então pode ser que nos próximos dias teremos aí algumas aberturas de vagas, tá? E é importante pontuar, né, no grupinho Rise aqui, todas as vagas são na área jurídica, né? A gente só trabalha com escritório jurídico. Sim. Bom, então vamos mais uma pergunta aí do e-mail, Julie. Vamos. A última pergunta do e-mail, da Larissa, do Rio Grande do Sul. O que mais reprova candidatos em entrevistas? Eu acho que é um pouquinho daquilo que a Julie falou, falando sobre questão de vestimenta. As pessoas elas encaram uma entrevista virtual como uma conversa como se ela estivesse conversando com uma amiga, entende?
E não, você tem que ter toda a seriedade numa entrevista virtual, mesmo que você teria se fosse uma entrevista presencial. Então é importante sim você estar do social, você estar bem apresentável, você estudar o seu currículo. Falando isso não só agora das entrevistas virtuais, mas como um todo, você estudar o seu currículo, você saber se vender. Não faz sentido você ter um currículo enorme, diversas experiências, e você falar em 5 minutos ali sobre a sua carreira inteira, entende? Você realmente destacar todos os projetos que você já fez, todos os trabalhos que você já participou, o que foi de resultado, como que foi aquela experiência para você, quais são os seus pontos fortes, o que você de fato tem dificuldade, o que você está trabalhando para melhorar. Isso é muito importante, as pessoas saberem reconhecer onde que elas estão errando, onde que elas podem melhorar. Eu acho que isso já é um dos passos, acho que é um olhar que a pessoa tem e já é um ponto a mais que ela ganha, né? Porque se você sabe identificar os seus erros, você sabe onde você precisa mudar. E isso já é o primeiro passo para a mudança, você saber onde você está errando, onde você precisa ali buscar mais especialização, talvez seja tanto num técnico quanto num comportamental. Então acho que é muito disso. O ambiente, você tá fazendo entrevista, sua apresentação pessoal, você saber se vender, né? Você saber falar sobre as suas experiências e de fato, acho que aparecer na entrevista é um ponto muito importante também, porque a quantidade de pessoas que simplesmente não aparecem nas entrevistas que a gente agenda é gigantesca. Se a pessoa teve algum problema técnico, não tem problema nenhum em chamar a gente, conversar, falar, olha, aconteceu isso, isso e isso, a gente pode remarcar. Realmente só passar um feedback para que a gente não fique na mão também, porque da mesma forma com que vocês querem os empregos, vocês querem ser recolocados, a gente quer recolocar vocês, a gente conta ali com vocês, com a participação de vocês, pra gente conseguir cumprir o número ali de perfis para os escritórios. E se vocês não aparecem, acaba também complicando todo o andamento de um processo seletivo, entende? Então acho que é muito disso, ter esse senso de responsabilidade também da coisa, mesmo que seja só uma entrevista virtual, tá? Perfeito. Bom, gente, então eu joguei aí no chat, né, qual que é o e-mail para caso você queira ter a sua análise realizada no nosso quadro de análises, e a gente também, quando sair, a gente vai responder o seu e-mail mandando o link, tá? Sim. A Vá Mendes falou que vai aguardar as vagas de estágio em SP. E nossa, gente, faltam só 20 minutos pra live acabar. Vocês acreditam nisso? E tem tanta pergunta ainda. Meu Deus, o chat ainda continua, tá bombando. E o chat tá aí pegando fogo. E o e-mail ainda tem mais algumas perguntas. Vamos lá? Vou fazer uma aqui da Ana Macedo. Chamar no LinkedIn para enviar o currículo faz o candidato se destacar? Não. Na verdade, eu encaro isso como uma coisa, pelo menos pra mim, né? No meu LinkedIn, eu não curto esse tipo de coisa. Eu acho que você acabar encaminhando o seu currículo para um lugar que você tem que, de fato, direcionar, é ali onde fica concentrado toda a base da empresa, entende? A gente sempre pede para a pessoa direcionar ou para o nosso e-mail ou para o nosso WhatsApp, porque ali, de fato, a gente consegue fazer um controle dos currículos que chegam, de qual vaga que você tem interesse. Então, a gente concentra tudo em um meio de comunicação. Você encaminhar para mim, aí depois você encaminha para Letícia, você encaminha para Julie, só porque a gente trabalha na mesma empresa, isso acaba fazendo a informação se perder, muitas vezes. Porque não é sempre que às vezes a gente olha o nosso LinkedIn ali no dia a dia, não é uma ferramenta que a gente utiliza para ficar selecionando os currículos ali um a um do chat, né, de vocês. Então, muitas vezes a gente nem acaba olhando, né, e tudo mais. Então, às vezes, no nosso caso, não faz sentido ficar chamando o recrutador do LinkedIn para ficar encaminhando o currículo. É, de fato, encaminhar para as plataformas que a gente já pediu, a gente já direcionou para isso, né, que é o e-mail e o nosso WhatsApp, tá? Se fosse encaminhando por lá, com certeza a gente vai receber, a gente vai direcionar para a pasta da vaga, e assim que ela começar a ser trabalhada, o seu perfil com certeza vai ser analisado, e se você estiver dentro ali dos requisitos, a gente volta em contato com você, tá bom? Tá ótimo. Bom, o Ricardo fez mais algumas perguntas em relação ao quadro de análise. Já tá aí o nosso Instagram respondendo tudo para vocês, gente. E teve algumas outras coisas que falaram aqui.
Primeira pergunta foi: fluência em inglês é obrigatória ou depende da área do escritório? Viu? A pergunta tem depende. Nossa, o depende tá tão coligado com o Pois recrutamento. é, Gente, não Você é? vai ter que fazer um corte disso. De novo, o mesmo tema. Foi muito bom. Então, depende. Ai, a resposta também. Não, de fato, depende se o escritório tem. Não faz sentido você ter fluência em inglês e o escritório não ter um cliente internacional, entende? Eles às vezes não lidam ali no dia a dia com inglês, isso não faz sentido algum. Não é obrigatório ter fluência em inglês. Você se destaca, você tem um diferencial, um ponto a mais do que os outros candidatos, tá? Mas isso, novamente, não é um fator determinante se não for um requisito para o escritório ou para aquela vaga em si. O escritório, às vezes, não tem um cliente internacional, não tem nenhum tipo de tratativa internacional, às vezes nem os sócios têm um inglês fluente. Então, isso meio que acaba, entre aspas, sendo irrelevante. É um ponto a mais que você tem, se for necessário de ser utilizado, mas que não é um fator eliminatório para cada vaga, tá? Então não é obrigatório ter, mas se tiver, vai ser um grande diferencial, tá bom? Gente, chegou aqui uma pergunta no chat que eu acho que as duas têm que responder, que eu quero ouvir a opinião Que medo. individual de cada uma, viu? O Alex perguntou aqui uma coisa muito polêmica, tá? Mas a gente começou com polêmica e vai terminar com polêmica também. Meu Deus, que medo essa pergunta, meu. Vai ser processado se a gente responder errado? Não, vocês são ótimas recrutando. Então vamos lá, o Alex perguntou: o que vocês acham de foto no currículo? Nossa, Eu resposta gosto. inteira. Resposta simples, né? Eu gosto. É isso. Assim, Eu acho que dá uma visão melhor do currículo. Esteticamente fica mais legal, né? Mas, inclusive, vai ser um vídeo sobre isso, tá? Mas acho que você tem que saber a proporção da sua foto também, tá? Não adianta botar uma foto sua que vai pegar o currículo inteiro e vai evidenciar mais a sua foto do que as suas experiências. Isso faz o menor sentido. Mas eu acho que, assim, esteticamente no layout do currículo fica legal. Não é obrigatório, a gente não faz seleção ou como que eu posso falar? A gente não classifica, né, por isso. A gente não faz. Não é um fator eliminatório. Se tem uma foto sua lá ou não. Se você tá mais bem arrumado na foto ou não. Enfim, se é foto de IA ou não. Mas eu acho que é legal, também gosto. Dá uma sensação de proximidade, né? Você já põe uma coisa mais rosto junto com a experiência. Exato. A Às vezes pessoa a ganha pessoa um é muito rosto. nova, você fica, meu Deus, quanta experiência. A pessoa ganha um rosto pra gente, é maneiro. e é uma pergunta polêmica porque a grande maioria do RH não gosta, gente, de foto no currículo. Mas eu acho que fica tão interessante, sabe? Eu acho que traz esse negócio de proximidade, de ser pessoal, colocar uma foto bem bonita, profissional, assim, sabe? Acho legal. Querendo ou não, a sua apresentação pessoal, ela conta muito. Então, se no seu currículo você estava ali vestido de social e tudo mais, inconscientemente o recrutador acaba tendo um outro tipo de impressão de você. Sim. Tá? E assim, muitas vezes tem o LinkedIn da pessoa, então acaba vendo foto de qualquer jeito. É isso. É muito Eu difícil gosto. hoje em dia, né? Não Podem ter- colocar. Podem colocar. Podem colocar. É isso aí, gente. Então, se você for feio, Que horror! Tadinhos. Feio relativo, a gente verdade? já sabe disso. sim, com certeza. Nossa. Bonito também. É verdade. Bom, o flamenguista em SP, ele comentou que ele fez o envio, né? E o Franco Edu, ele comentou sobre a pergunta anterior, de que, tipo, ele nunca teve uma resposta no LinkedIn em relação, né, a ficar chamando, assim, a pessoa. E, gente, realmente, até eu recebo muito, assim, no meu LinkedIn. E a Letícia nem é recrutadora, né? Ela tá ali, ela trabalha com as vagas e tudo mais, mas no sentido de divulgação. Ela não faz análise de currículo nem nada. Sim. Gente, qualquer empresa, quem tá olhando ali as redes sociais é uma pessoa, é a pessoa da mídia, né? Não é um recrutador. Então, até não chega a fazer muito sentido você enviar para uma empresa, olha aqui o meu currículo, porque vai acabar caindo ali no social media, no estagiário, no assistente. Não é o que você quer, né? Talvez crivar o perfil antes até seja legal, mas...
se vocês quiserem enviar para algum lugar, envie no nosso e-mail. Envie recrutamento@groupinrise.com.br. É por lá que eu vou olhar. É onde fica tudo concentrado. O ideal é seguir as instruções realmente que estão ali no descritivo da vaga, gente. Sim, o e-mail e o WhatsApp. E é isso aí. Bom, tem mais uma pergunta aqui do Gabriel Furtado. Ele mandou na DM do LinkedIn, que a gente tava aqui criticando. Mentira. Beleza. Desculpa, Gabriel. Não, mas é uma pergunta sobre recrutamento, então a gente indicou que podia mandar no LinkedIn. Então, mas é uma pergunta, ele não tá tentando mandar o currículo dele, entendeu? Exato, e eu indiquei que poderia mandar no LinkedIn, então ele fez certinho, seguiu Então, a instrução. Bom, a pergunta é: carta de apresentação ainda é relevante ou quase ninguém lê? Olha, falando no meu caso, Gente, eu não leio não. eu também não. Mas sendo bem sincero, assim, eu acho que carta de referência, eu acho que só pra vaga muito top. Você tá numa vaga de sênior, acho interessante, sim, uma indicação, uma referência. Então, carta de referência, eu acho que ok. Eu acho que até você tá tendo referência da pessoa de um outro escritório, talvez, enfim. Sim. Agora, a carta de apresentação da pessoa, pra ela ficar só ali Sobre mim? se vendendo num texto corrido, o recrutador não tem tempo pra ficar lendo isso. A gente bate o olho nas palavras-chave das suas experiências, sua estabilidade profissional, sua formação, se tá dentro ali do que estão pedindo, e a gente segue, entende? Sim. Não sei se talvez ele quis dizer carta diferente, talvez ele não saiba essa diferenciação. Vocês podem discorrer um pouquinho sobre isso. A carta de apresentação, ela vai falar sobre você, é tipo um sobre mim ali, uma bio sua, sobre sua trajetória, seus objetivos, enfim. A carta de referência é uma outra pessoa falando sobre você, te indicando, porque ela trabalhou com você anteriormente, ou um gestor seu, e ela gostou muito do seu trabalho e ela tá te indicando para outras empresas, outros escritórios. Então, a carta de referência é legal, se for solicitado. Agora, a carta de apresentação, normalmente os recrutadores não têm tempo para ficar lendo, tá? Esses dias, inclusive, a gente recebeu um candidato que enviou o currículo, a carta de apresentação, o histórico dele da faculdade, as notas, certificado da OAB, e era tipo uns 10 arquivos assim, ó. Todos os diplomas. O único que eu procurei foi o currículo pra olhar o currículo, foi só. De resto, ficou tudo lá. Ai, gente, teve uma vez que eu estava com vocês também, que eu trabalhei ali do lado dela, gente. Então, às vezes, eu bato o olho ali. Infelizmente. Cadeira. Eu bato o olho ali, uma vez a Lilian estava boquiaberta, olhando para um currículo. Aí eu, gente, o que será que tá acontecendo que ela tá com essa cara? E o mouse, assim, ela tava descendo freneticamente no mouse. Aí eu, gente, o que foi, Lilian? Aí ela, não, o candidato, ele colocou no começo do currículo todos os diplomas dele. E eu não tô achando as experiências. E ela tava lá descendo frenética no mouse. O currículo acho que tinha 14 páginas. Era gigante. E 7 eram só de certificados e cursos que a pessoa participou, tipo... é impossível você participar de tanto curso daquele jeito. Acho que ela passava assim na frente, vou contar como um. Ela parecia muito hora extra da faculdade, eu acho que eu comentei isso com hora você. Complementar. Hora complementar, Foi engraçadinho, assim. E o problema é que se tivesse no final do currículo, até que beleza, mas tava bem no começo, né, Li? Meus cursos estão lá no final. Eu achei que você ia falar de outro caso, que era do candidato que mandou, sei lá, 10 vezes o currículo dele, assim, ó, seguido. Várias vezes. Aí a gente deu retorno, aí ele mandou várias outras vezes. Gente, a quantidade de vezes que você vai encaminhar o seu currículo pra gente é irrelevante. A gente vai analisar uma vez só, tá? Então, se mandar 20 vezes, considere que a gente vai olhar uma vez só. Se o seu perfil tá aderente ou não. Se não tiver, não importa se você vai continuar encaminhando 20 vezes pra mesma vaga. Não vai mudar o seu currículo. Então, encaminhe uma vez só. O recrutamento agradece. A não ser que você esteja se candidatando pra outra vaga, né? Não, você mandar o seu currículo para várias vagas, identificando quais que você tem interesse, tudo bem. Agora, a pessoa, ela entrava no chat e mandava só os currículos, assim, ó. Só. Sem dar E bom sumia. dia. Sem dar bom dia, sem falar nada. Só mandava. Só currículo. Importante, dica de recrutamento, dê bom dia. Não faço questão não, tá? Não gosto muito não, inclusive. Ai, gente, façam. A Júlia é total oposto meu, né, mano? Porque aí a gente gera um negócio assim, Uma entendeu? conexão. Uma conexão.
educação. Bom, gente, Eu vocês gosto não muito. acreditam nisso, mas Educação. faltam 10 minutos. Então vamos Caraca. ver as últimas que tem aqui no chat. Então vai. As últimas do chat e aí a gente encerra. A Maria Garcia perguntou: trabalhos voluntários ou atuação em projetos sociais contam como pontos no processo seletivo? Não. Até porque o nosso processo seletivo nem é por pontuação também, como existem, né? É. Mas o nosso, sim. Não tem. Esse ponto, não tem pontuação no nosso processo, né? E eu acho que, assim, é legal de saber o que você faz ali voluntariamente, mas no nosso caso não é relevante, entende? Normalmente a gente pega. A gente analisa mesmo as experiências práticas dentro das empresas e dos escritórios ali, o que era a sua função mesmo fazer. Agora, essas outras experiências, assim... Às vezes a pessoa fez um trabalho voluntário dentro da advocacia, tipo, resolveu um caso pro bono e quer incluir no currículo. Aí, Não, tudo bem, informação adicional, tudo bem, mas não é um fator determinante para elas se destacar mais do que outros, entende? E bom, ai gente, eu acho que por enquanto é isso. Acho que tá na hora de a gente dar tchau, né? Sim. Muitas pessoas falando do envio do currículo no e-mail, né? Então vou dar só um ponto final nisso e a gente já se despede. Beleza. Né, gente? Passou Tava muito tão rápido. Passou bom. rápido. Passou rápido e tava boa a conversa, tava bom o chat. Eu gostei de ver vocês sofrendo. A Júlia estava fazendo o cara super assustado bom. ali atrás. Mas é isso, gente. As minhas superpoderosas. Então, bom, o chat tá aqui atrás. Eu me Tá distraí com o chat. levemente Tá atrasada. levemente atrasada e eu me distraí com o chat aqui. A Líbia Martins perguntou: quais informações são imprescindíveis para colocar no currículo? Então vai, vocês têm 5 minutos para responder isso aí. Valendo. Suas experiências. Local, gente. Local onde mora. Sua formação. Se você é uma pessoa legal, se você faz uma piada no escritório, se você tem um cachorro. astral. Se você gosta de animais. Meu, eu acho que assim, quando você... Eu já vi vários currículos que a pessoa ela só coloca... trabalhei no escritório X de tal ano a tal ano. Gente, eu preciso saber quais foram as suas funções. O que você fez no escritório? Então é importante detalhar Sim. quais foram as suas funções. É isso. E se você sabe fazer um bom café. Eu acho que isso é imprescindível também. Gente, Então, gente... marketing. Falou a Letícia que faz e toma todo o café da empresa. Faz. Bom, gente, então é isso. Falaram aqui uma ótima live por estar no tempo, agradeceram. E se você quer participar do nosso quadro de análise de currículo, tem o e-mail leticia.fernandes@grupinrise.com.br. Se você só quer se candidatar para uma vaga, recrutamento@grupinrise.com.br. E até a próxima live, gente. É Passou isso, galera. rápido. Muito obrigada pela participação de vocês. Foi muito massa a interação de vocês aqui no chat. Adoramos. E se tiver surgirem outras dúvidas, pode mandar pra gente aí na DM. Eventualmente vai ter WhatsApp. outra live. Em algum momento aí. A Lívia vai estar aqui com o bebê dela. Próxima live o bebê vai participar.